Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje gravaremos uma pauta muito clichê da podosfera nacional. E é claro que a gente demorou tanto pra falar sobre lendas urbanas. Qualquer podcast decente de variedade tem um episódio sobre lendas urbanas, seria fácil, clichê. Então, pra provar que quando a gente for falar sobre isso, a gente vai acabar com tudo, a gente vai ter não uma, não duas, nem três, mas a gente vai ter uma série inteira apenas para falar sobre lendas urbanas aqui no Mundo Freak Confidencial. E estreando aqui esta pauta maravilhosa, temos aqui ele, o nosso cético correspondente internacional, Luca Balaminuti. Prepara que agora é hora do Mundo Freak pedido pra caramba! Fazem anos que eu quero ouvir esse. Cara, eu realmente, o meu coração parou por uns momentos que eu realmente pensei que o Lucas fosse continuar cantando. Então, eu acho que a gente tem que fazer a abertura todos com músicas de Anitta. Show. Temos aqui ele também, nosso professor de história, Marcos Keller. Vai, Mundo Freak. Vai, Mundo Freak. Vamos lá, todo mundo com a Anitta, Gravar de ladinho. Levanta a perninha. Vocês querem me fuder de verdade, cara. E nem te paga um vinho antes, né? Temos aqui... Vamos lá, Tupá, até o chão. Você, e aí? Como é que você tá? Olá, tudo bom? Bom dia, boa noite, ouvintes. Agora tá recatada, né? Tô recatada. Não, eu tô tentando pensar músicas da Anitta e não me vem nenhuma na cabeça. Mas é isso aí, vamos lá. Eu canto junto com os meninos quando eles cantarem. Uma tupazinha. E temos aqui ele, o nosso participante mais musical, com dotes artísticos inacreditáveis na dança, na música. Ele, Leonardo. Ok, eu não vou cantar não, mas eu tô aqui dançando. Aí. Podem cantar aí que eu danço. Tem aquele gif do Mori, do Rick e Mori, tipo, dançando no banquinho da garrafa. Eu vejo o Léo agora. Andrei, boa sorte aí na edição desse podcast. Hoje nós vamos gravar sobre os mistérios do axé. Logo depois dos recadinhos a gente já volta. E chegamos aqui no momento dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, não pule. Primeiramente, agradecer muito aos participantes, colaboradores que fizeram essa pauta. A Pris Guerreiro, o David Mashman, o GR Machado, a Kate Miranda, o Maurício da Fonte, a Nara Lissa, o Pedro Pimenta e a Shade Jesus Conta Gente. Agradecer a você que nos apoia compartilhando, curtindo, falando pros seus amigos, espalhando, dando spread nos nossos projetos. Muito obrigado e incentivar vocês a não só apenas continuarem, como você que não faz, a começar a fazer isso. Galera, isso é de essencial importância pra gente chegar em cada vez mais gente, é de suma importância. E pra você também, que nos apoia financeiramente e nos dá essa liberdade artística da gente não ter que agradar tanta gente, nos vender ao sistema e ficarmos sempre com as nossas opiniões sempre abalizadas, tudo graças a vocês que conseguem manter aí com que esse podcast fique no ar semanalmente, sem muitos atrasos, e que também consiga trazer novos projetos como o Popularium, o Criptologia, o Magicando e assim como outros projetos que a gente está estudando fazer para o futuro, inclusive 2018, me aguarde segundo semestre que vai ter muita coisa bacana aí estreando para vocês. Para você que quer contribuir, lembrando que o apoia.se
que é? Ele é uma plataforma de financiamento coletivo feito de maneira mensal, recorrente. Ou seja, você não dá uma quantia e como se fosse uma doação e é isso aí. Você escolhe um dos planos como se fosse uma mensalidade e você ganha umas recompensazinhas assim, uns mimos, né, que não são produtos, né, a gente não vai te enviar nada, mas são algumas coisas legais que a gente pode oferecer pra você. Você pode dar uma lida e existem as metas. Essas metas não são pessoais, singulares, elas são pra todo mundo. Então todo mundo ganha. Então, se você não tem dinheiro agora, não tem qualquer problema. Tem gente que tá fazendo as coisas acontecer. Quando você tiver, você pode apoiar a gente, se você quiser e puder. Tá bom, gente? Lembrando, assine nosso canal no YouTube que a gente tá começando a lançar uns trabalhos muito legais. Se você ainda não viu, a gente lançou há algumas semanas um vídeo explicando a origem do termo disco voador e agora, semana passada, a gente lançou um vídeo falando sobre o satanismo do LaVey. Obviamente, formato YouTube, 5 minutinhos só. Super bacana o vídeo. Agradecer, mandar um beijão aí pro Guilherme que tá me ajudando aí com essa edição que tá fantástica. E para finalizar, vou deixar aí novamente falar que é muito importante a Podpesquisa 2018. Se você gosta de podcast, quer ver a mídia crescer, então por favor, vai lá, só 5 minutinhos e você mata isso de boa. Lembrando, você vai lá e indica o Mundo Freak Confidencial na Podpesquisa também, que você é ouvinte, que esses dados também vão pular pra cá, né? Então você vai ter o dado geral da Podosfera Nacional e cada produtor de conteúdo, eu acho, vai receber os que tem como ouvinte como alvo, né? E é claro que em breve a gente vai fazer uma pesquisa nossa também, porque eu acho que a gente merece um pouquinho e a gente vai sortear algumas coisinhas pra vocês, mas é de suma importância que você assine e preencha essa Podpesquisa já, pra gente ter um cenário completo de toda a Podosfera, tá bom, gente? Então é isso, fiquem com o episódio e bons sustos para todos vocês. Bem, acabaram de estragar essa pauta, então na estreia, parabéns aí pra todos vocês. Está marcado para sempre, a gente só vai ter só essa de Lendas Urbanas. Os pauteiros fizeram 60 páginas à toa. Culpa de vocês. Não, que isso? Só tô gravando aqui porque não tem outro tema. Andrei, para de ameaçar de graça, vai. Mas o meu trabalho é ameaçar os outros, filha. Senão os podcasts não saem. Você acha que eles acham que a gente chegou no 200 o quê? Que eu pedindo por favor... Não, é ameaçando os outros. Tá deixando a gente gravar o que a gente quiser, né? Não foi assim, com certeza. Não foi. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre lendas urbanas. E, cara, é um assunto que eu não gosto. Já vou ser polêmica aqui. Eu acho a maioria das lendas urbanas muito bobas. Porque existe um elemento nelas que é hoje... que tá sendo muito debatido, que é essa coisa das fake news, né? Dos boatos de internet. Esse tipo de coisa. Não necessariamente as lendas urbanas vão envolver a internet, mas tem muito daquela coisa de que a lenda urbana é muito aquela coisa de tio, de vó, de mãe. Aquela coisa de, meu filho, toma cuidado ao sair de casa, tem uma gangue de palhaços roubando. Aí tu fala, tipo, mãe, o que você tá falando? Enfim, mas inflama muito essa coisa do coração, do perigo das pessoas, né? E muita gente, inclusive, faz bastante associação com o tal do folclore, né? O folklore, né? Os causos do povo. Não, pera. Folklore vem de folklore? É sério? Eu sabia. Essa... Minha cabeça explodiu, não acredito. É interessante que o próprio termo folclore, né, ele acabou ficando muito pejorativo com o passar do tempo, e ele é muito associado a lendas e a histórias de pessoas não letradas ou de uma camada mais baixa, e hoje em dia os pesquisadores percebem que, primeiro, essa era uma visão elitista, e essa era uma visão errada de como que funciona a ideia de lenda e de folclore, etc. Eu levei uma bronca na minha graduação porque eu usei folclore no meu trabalho, porque justamente falou, não, mas o termo tá muito carregado, o termo tal, é melhor você procurar um outro termo. A bronca acadêmica, né, gente? A bronca acadêmica, ela não... Mas eu quero esse termo! Mas, Tupá, foi pelo uso do termo especificamente ou, assim, eles achavam que, de fato, isso daí era coisa de gente não letrada? Não, foi pelo uso do termo. A crítica principal foi que, quando eu uso o termo folclore, eu acabo associando aquilo a todo esse preconceito que existe. Eu acho que todo mundo estudou folclore na escola e vinha muito essa coisa, lendas fantásticas do interior, uns preconceitos, assim, né? E a gente, hoje em dia, se tem uma visão muito mais interessante sobre isso, se percebe que a divisão entre
entre alta cultura e baixa cultura é uma divisão que não faz sentido, viu, amiguinhos? Não faz sentido dividir alta cultura e baixa cultura e não faz sentido na questão do folclore. Mas é interessante porque o próprio termo, e claro, ele vem do inglês, né, de folk, de pessoa, ou povo, etc. E lore, de conhecimento. Então, um conhecimento popular, um conhecimento do povo. E com o passar dos anos, ele acabou tendo toda uma conotação pejorativa, mas que hoje em dia percebe-se que não é verdade, não devia ser assim. Eu já ouvi uma narrativa que muito disso é por causa dessa modernidade que quer romper com aquilo que se foi, né? Então, a tradicionalidade é legal pra caralho, mas agora a gente tá num outro momento, nós temos energia elétrica, estamos desenvolvendo internet, né? Não sei se isso procede, mas é uma postura que a gente vê bastante acontecer, né? Uma galera que, quando se distancia do campo, quando tem esse corte, você começa a querer viver de uma outra forma, ou querer aparentar que você pertence a uma outra geração que não aquela passada. Eu acho que é um dos motivos. Acaba Com certeza. Fica um pouco complicado, assim, o folclore competir também, quando as pessoas são todas mais letradas e tem jornal sendo publicado todo dia, e você tem acesso fácil a livros e panfletos, e as pessoas começam a ler notícias cada vez mais sensacionalistas, né? O jornal vai começar a ter, lá em 1910, 1920, ele vai começar a ter essa escalada de notícias cada vez mais sensacionalistas, né? Pra chamar a tua atenção, vender o jornal na banca. E começa a ficar difícil o folclore competir com esse tipo de história, né, cara? Então, eu fico pensando se aí não vai criar um novo folclore. Era isso que eu ia falar. E aí o folclore que vai se distanciar, na verdade, não é o folclore em si, mas é aquelas características daquele folclore, determinados personagens, né, determinadas características. É o folclore falado, né? O folclore da tradição oral, das cantigas, que vai sendo deixado de lado, porque você agora tem esses novos folclores, que são as lendas urbanas, que elas são notícias, né? Cada semana tem uma notícia nova bombando, então você tem um folclore novo e cada vez mais sensacional pra você se adequar e conversar com as pessoas no trabalho. Eu sei que tem muito folclorista, assim, muita pessoa assim que não aceita muito bem essa comparação de lenda urbana com folclore em si, né? Mas... Polêmica, Mundo Freak traz a polêmica até você. Mas assim, eu também não diria que a lenda urbana, ela é folclore, ou então, pior ainda, vamos fazer uma comparação que, tipo, lenda urbana é urbana enquanto folclore é rural. Não, longe disso. Não. Mas, né, já deixando claro que não seria isso. O folclore, ao meu ver, ele está acima da lenda urbana no sentido de que é algo do povo em si, enquanto lenda urbana, pelo próprio nome, se prende ao urbano, né? Mas eu vejo características da lenda urbana que anda junto com o folclore. Você sabe uma impressão que eu tenho, assim, o Léo? Que vai ser eu fazendo caixinhas pra poder colocar, fazendo tabelinhas de RPG, né? Mas eu tenho a impressão de que se nós fizermos salvo os devidos anacronismos, todo folclore em algum momento foi uma lenda urbana, né? E aí com o tempo ela acaba adquirindo algumas características que são folcloristas, né? Como, por exemplo, a popularidade, o trabalho na esfera popular e uma aceitação coletiva, e acaba ganhando uma tradicionalidade de trabalho, que são coisas que não tem na lenda urbana. A lenda urbana é uma coisa muito, muito do momento, né? Muito do agora. Mas, por exemplo, o ET de Varginha, você fala que é só lenda urbana hoje ou ele pertence ao folclore? Entende? Sim, então, em algum momento... Ou seja, ele já foi incorporado no folclore, né? Exatamente. Em algum momento ele era só uma realidade. Não é mentira. Em algum momento ele tava na esfera da lenda urbana, né? E aí, porra, bateu tanto, ele trabalhou tanto, né? que ele se enraizou e virou parte do lore do folk, né? Então, eu acho que só é importante a gente colocar bem claro, assim, que seja lenda urbana, seja folclore e tal, não é fruto de ignorância. O fato de você ter uma história que é passada de geração para geração e que tem elementos fantásticos, isso não quer dizer que as pessoas que estão passando essa história são ignorantes, é porque elas são burras, não são letradas, é porque agora com a internet as pessoas não vão ficar passando isso, tá bom? A gente sabe disso. Cara, olha a risada do Lucas. Inclusive, se você pensa isso, que é uma coisa de gente letrada, que não carrega conhecimento, coisa e tal, para o que você tá fazendo e vai ouvir Popularium, né? Para agora, assim, que porra, puta que me pariu. Puta que me pariu. Aí eu vi o Popularium, né, cara? Caralho. Tá longe disso. Agora, Lucas, continue a sua risada sobre hoje as pessoas não vão passar isso. Eu precisava trazer um absurdo. Rapidamente, eu vou colocar a linha na fogueira. Eu acho sim que é de gente não letrada. E agora eu vou fuder com vocês agora, que agora eu vou cair no pau aqui agora. Eu acho que lenda urbana
infinitamente inferior ao folclore. Acho que as duas coisas não são sequer próximas. É uma leitura rasa a gente fazer essa comparação. E aí eu vou colocar meu ponto de vista aqui, que é o seguinte. O folclore, se a gente planificar ele, a gente consegue colocar na lenda urbana. Quando a gente transforma o folclore em causos populares. A lenda urbana é um causo popular urbano. Só que o folclore em si, ele não se resume a isso. O folclore vai muito além disso. O folclore, ele faz parte da visão de mundo de uma parcela enorme da população. Não é apenas você falar sobre o lobisomem que comeu a sua galinha no interior. Não é só sobre isso. Não é isso exatamente. Faz parte de vários elementos que constroem parte de uma cultura. É você falar, por exemplo, da história da Vitória Régia, por exemplo. Como é que ela surgiu? E aí você vai colocar ali uma mistura de mitos indígenas. Pra mim, o folclore, ele é uma peça cultural rica e que realmente precisa ser levada a sério e respeitada, e não é coisa de gente não letrada. Isso faz parte de uma riqueza única e própria. Agora, eu acho lendas urbanas, no geral, extremamente rasas, assim. Eu não consigo desassociar a lenda urbana do fake news, que hoje tá na moda esse termo, mas da mentira, do jornalzinho, do jornaleco sensacionalista, transmitindo algo que não existe. Eu faço essa desassociação porque, pra mim, não são duas coisas iguais. Mas aí é um problema mental seu, né? Então... Tudo bem, né, cara? Não tem problema. Eu acho que tem uma parada que as pessoas ignoram quando elas estão fazendo essa comparação, que é a época, né, cara? Os folclores têm muito a ver quando aquele povo tá começando a criar uma identidade cultural. Então você vai ter, por exemplo, na Inglaterra, os folclores que têm a ver com os mitos da criação do povo inglês, né? Você vai ter o mito do rei Arthur, e você vai ter os folclores dos reis e da Távola Redonda. Aqui no Brasil você vai ter os nossos folclores que vão começar a dar um início de identidade pro brasileiro. Isso aconteceu em uma época, e depois de um tempo, isso para de acontecer, porque você já tem uma identidade, e ela vai se mudando conforme o tempo, conforme você tem grandes eventos, mas você já tem esses mitos, né? Você não precisa ficar recriando eles. A lenda urbana, ela vai cumprir uma função diferente, cara. Ela vai cumprir a função aquela parada regional, de você e seus amigos ali naquela empresa, a parada de quem mora na beira daquela estrada. E obviamente raso, né? Porque ele é pequeno, né? É, exato. Ele não precisa ser maior que isso. E digo mais, o fato de a gente ter tudo isso impresso faz com que isso se desgaste, evapore, vire coisa do passado muito rápido. Porque daqui você a pouco... estabiliza ali. Exato. Você tem um padrão para aquilo, né? Isso mata com que a possibilidades da lenda urbana um dia chegue a ser folclore em sua maioria. A gente vai ter a exceção muito bem citada do Keller, né? No caso de Varginha, que eu quero ver você chegar para um cara de Varginha e falar que o ET de Varginha não faz parte da identidade cultural dele. Ah, mas aí que o Varginha é de verdade, né? Então ainda é nem lenda. Então, acho que é um mau exemplo. Essa questão é interessante, é importante, assim, de falar que o folclore, então, ele é sempre próximo, né? Assim como... E eu não tô falando que são a mesma coisa, mas assim como as lendas urbanas, ele tá presente. Quando alguém te conta alguma coisa de folclore, não é uma coisa que aconteceu na formação do país. É uma coisa que aconteceu há pouco tempo. É uma coisa que aconteceu ainda nesse imaginário presente, né? Então, nesse caso, sei lá, por exemplo, a lenda do rei Arthur, provavelmente não... Ela talvez tenha sido folclore por algum pouco tempo, mas ela é muito mais um mito do que uma lenda do que o folclore em si. Já o folclore vai contar, por exemplo, eu estudei histórias folclóricas, e por isso que eu levei uma bronca, né? Mas sobre formas de matar o noivo na noite de núpcias, né? E são do presente, assim, enfim, várias formas freaks de matar o noivo. Mas então, depois a gente conta sobre isso. Eu estou muito assustado com a Tupá nesse momento, mas a gente já sabia que era esse o trabalho dela de graduação, então isso me ajuda a superar este medo. E a outra parada, assim, que eu acho que é uma característica muito importante do que a gente foi falado aqui, do que todos nós palestrinhas já falamos sobre, é justamente essa parada de que quando você revive o folclore, você revive ele dentro de uma narrativa meio mítica, né? Então é uma coisa até meio ritualística muitas vezes. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma parada folclórica numa festa de São João. Então eu tô revivendo alguns aspectos daquilo naquele rito da festa de São João. Entre outras coisas, né? Que, então ela tem essa coisa de um rito, de eu reviver aquilo, de eu retrazer. Já a lenda urbana, que eu acho que é uma característica legal, que ela tem essa porosidade é uma palavra que eu adoro porque serve pra muitas coisas, de que você consegue encaixar ela em vários ambientes, né? Como ela não tem essa raiz específica, como o próprio Lucas falou, de um povo, né? De formar uma identidade, as lendas urbanas foi em todas as escolas que aconteceu a mina que morreu no banheiro, que é a loira do banheiro, né? Foi na minha escola quando eu era criança, em Mauá. Peraí, foi na sua também? Foi, exatamente. Foi na escola da Tupá, em Brasília, no Acre, né? Foi na escola do São Lucas. Paulo, no interior de São Paulo, que eu morava. Então, foi em todas as escolas que aconteceu igual. E ao
mesmo tempo ela não é, tipo, aconteceu na sua escola e ela não é uma questão de, tipo assim, em qualquer banheiro de escola. Quando você ouve a primeira vez, ela é específica da sua escola, não é como se ela existisse em todas as outras escolas também. Sim, sim. E por isso que eu acho que dá essa ideia de ser raso. Que o Andrei falou, é raso? Eu concordo, é raso. Mas por isso? Porque é algo extremamente localizado, extremamente limitado ali, né? E eu acho que não precisa ir além disso. Se for além disso, acaba mudando, de repente vira outra coisa, né? Sim, e você precisa que ele seja raso pra que ele se encaixe em vários locais, né? Essa é a característica dele. Por exemplo, você pega aí uma lenda urbana, tipo a do Slenderman, né? É uma merda. O bagulho é uma bosta. Mas por ela ser tão raso, que o bagulho pegou tão firme, que se encaixou, que a galera fez imagem, né? Fala isso pras duas amiguinhas que mataram a coleguinha no aniversário delas em oferenda ao Slenderman. Quero ver. Isso daí também é um probleminha mental delas, né? Então ficou foda. Então, mas essa é a questão. Existe valor na loura do banheiro? Existe, quando você é criança pra caralho. É uma prova de coragem. Meu, a gente não tem rito de passagem. É uma forma de coragem você fazer o rito e falar, eu fiz. Xinguei palavrão e apertei as descargas. O cara brasileiro ia caçar uma imagina você. Passagem. A gente vai atrás da loira do banheiro. O que aconteceu com a gente, né, cara? A gente errou. Sempre que eu acho que nós erramos como sociedade, eu vejo alguma notícia do Japão, gente casando com anime, né, roubando calcinha. E aí eu fico de boa. Eu acho que tá de boa. Tá tudo bem. Onde é que a gente foi chegar, cara? Enfim, vamos lá. Aí os ouvintes vão definir quem tá certo e quem tá errado. E aí eu vou apagar o comentário de quem não concorda comigo. Então, vamos pra frente. Mas eu não, sei lá, eu não vejo o Andrei pondo de forma tão diferente do que a gente tá vendo, assim. Porque, de fato, também, essas histórias, lendas urbanas, não me chamam tanta atenção, né? Ele falou ali, mas teria valor? Acho que socialmente tem um valor que constitui ali na sociedade, se for analisar, né? Isso daqui faz parte de tal sociedade, acabou, né? Mas, de fato, não é algo que, vai mudar, né? Vai fazer toda uma sociedade, as crenças dela, né? Pra isso, a gente tem outros tipos de crendices, né? Tem essas religiões, né? E nem precisa ser, tá ligado? Nem precisa ser. A coisa pode ser só divertida, pode ser uma prova de coragem, pode ser só uma brincadeira, né? O Neil Gaiman, ele brincava muito disso. Ele falava assim que ele fala, né? Que acredita que nós cagamos a infância quando nós impedimos as crianças de sentirem medo, entende? Então ele faz histórias infantis, várias histórias infantis que puta que me pariu, né? Coraline, vai tomar no cu, né? Umas histórias são pesadas, assim, pra criança, lógico, não tem nada de terrível, mas ele retraz o medo. A escola alemã de criar criança, que você mete medo em todo mundo o tempo todo. Pra criar um bichinho cruel, né? Que nem usa... e essa é a parada. Então, o seu medo é um sentimento importante, né? Então, muitas vezes, eu acho que essas lendas urbanas, elas nos oferecem uma experimentação de sentimento que a gente não teria de outra forma. Então, tem valor. Mas tem valor que, tipo, vai me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa pior, um papá? Não, né, cara? Isso aí vai ver o canal da cultura, né? Vende podcast? Se vende podcast, tem valor. Então tem valor pra caralho. Tem valor. Então baixa aí o episódio. Segundo o Carlos Renato Lopes, ele fala o seguinte sobre lendas urbanas. Histórias que envolvem elementos ou situações banais do cotidiano, mas por seu caráter inusitado ou em muitos casos absurdo, provavelmente não aconteceram. No entanto, são contados como se tivessem de fato acontecido. Não diretamente a seus narradores, mas alguém que por eles é conhecido ou a eles é ligado. E assim, Carlos, não te conheço, mas você foi meio capitão óbvio aqui. Mas eu só queria colocar a definição que eu acho que embarca tudo. Isso é academia, né? Sim. Sim. E o termo lenda urbana, ele passou a aparecer pro público em impressões publicadas a partir do final da década de 60, né? Com o Jan Harold Brumvand, que é professor de inglês da Universidade de Utah. Ele introduziu o termo ao público em geral através de uma série de livros publicados a partir de 1981. Entre eles, a coletânea de lendas O Mochileiro Desaparecido, lendas urbanas americanas e seus significados. Pausa, por favor. Algum dos meus companheiros aqui versados em línguas inglesas pode ler o título em inglês dessa porra? Porque eu não sei pronunciar o mochileiro até hoje. Hitchhiker? Como? Hitchhiker. Eita porra. Tá bom. Hitchhiker. Mas lê o título completo, por favor. Mas o título na pauta tá em português. Não, tá no comentário ali. Tá. The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings. Nossa. Hitch
de hit com CH no final. Hitchhiker. É difícil. Hitchhiker. Okay. Hitchhiker. Você tem que falar como uma moça que fala assim, hitchhiker. Eu li automaticamente, tipo, chique-chicker, sabe? Assim, tipo quando você lê Cthulhu. The Vanishing Hitchhiker. Olha, Cthulhu a primeira vez, né? Que é o Tchululu. The Vanishing dá o nome de banda emo da hora, cara. The Vanishing, Chica Chica, American Urban Legend e The Mianing. É isso aí. Eu lembro quando eu era adolescente a gente falava Evanescence. The Evanescence. Enfim, mas o que acontece é que o Jan Harold, ele enfatiza 2 pontos com essa série de livros, né? O primeiro, que lendas e folclores não acontecem exclusivamente nas chamadas sociedades primitivas ou tradicionais. E segundo, que pode-se aprender bastante sobre cultura moderna e urbana ao estudar tais lendas. Eu discordo, mas foda-se, isso aí sou eu. Vamos pra frente, então. Que bom que tu não é especialista em lenda urbana e folclore, né, Andrei? Isso é só podcast. Mas, o Tupá, esse é o mágico do podcast. Você pode ser especialista em porra nenhuma e falar o que quiser, que o áudio aceita tudo. Então é isso aí. Eu falo até mais. Pera aí que eu vou emendar uma coisa até mais. Esse é o mágico da internet, tanto do podcast quanto do YouTube. Se você só tem gente que concorda com você, ou melhor, se você grava sozinho, sempre vai parecer que você tá falando uma coisa certa, correta e absoluta, mesmo você sendo imbecil falando bosta. Isso é genial. Hoje eu aprendi que, de acordo com o YouTube, com cientistas do YouTube, existe nanotecnologia no frango pra nos chipar, pro Estado controlar a nossa cabeça. Pra unir pessoas com relacionamentos fictícios? Pra compensar a minha ferida emocional e minha falta de inteligência emocional? É isso? Ou é outro tipo de chip? Não, é o chip de controlar as pessoas pelo Estado mesmo, viu? Para viu? todos Abram governar. seus olhos. Exatamente, abram seus olhos. Enfim, vamos começar as lendas, porque aqui esse papo já tá louco o suficiente. Gente, por favor, não me odeiem. Por favor. Vamos lá. Bem, galera, a gente vai tentar concentrar aqui muito do que a gente passou nas nossas infâncias e adolescências, mas vamos tentar focar aqui, quando eu chamei essa galera, no Sudeste. Mas eu já imagino que Rio de Janeiro, que não existe Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, acho que dá pra ter aí alguma coisa à parte aí. E é claro também, provavelmente a gente vai esquecer alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente pode futuramente adicionar nas pautas, porque a gente pretende... Andrei, poxa, a gente sempre esquece, né? O podcast sempre esquece do Norte, Nordeste, do Sul. Primeiro que o Sul, isso aí é outro país, isso aí eu não falo de lenda urbana dos outros. Mas o Norte e Nordeste, realmente, a gente precisa de trazer convidados. Eu acho que faz muito mais sentido que a gente do Sudeste, a Tupá do Centro-Oeste, a gente comentar da lenda urbana dos outros, né? Acho que não faz muito sentido, né? Então, em breve, espere uma série que a gente vai começar a falar sobre isso. Por sinal, ouvintes, a pauta tem mesmo 70 páginas, então, tipo, não temam. Tem lendas urbanas de todos os cantos do país. E eu não sou do Centro-Oeste, eu sou do Norte. Eu sou acriana. Tá, mas você ficou até quanto tempo no Norte? Mas essa parte a gente não comenta. Tá, porra, mas caralho, eu tô Mas eu cresci. Nossa. Mas eu não sou menos acriana porque eu fui embora de lá cedo. Ai, eu sei, não problematiza isso. Tô falando, a tua infância e adolescência foi, se não foi Centro-Oeste, então... Interior de São Paulo. Então é paulista, foda-se, vamos lá. Vamos lá. Aí eu vou falar da lenda do Opala Preto. Eu, particularmente, ou não é da minha época, ou não é da minha região. Mas eu acabando lendo aqui, eu acho que ela é bem interessante e ela acaba se mesclando com muita coisa que eu já escutei. Que a ideia é que existem várias versões, então eu acho que num episódio de lendas urbanas eu não preciso afirmar que cada lenda urbana existe em versões diferentes, não é mesmo, gente? E é claro, se você conhece outra, deixa aí nos comentários. Mas não briga porque a gente não falou da sua. A lenda do Opala Preto aqui na pauta tem 2 versões, né? A primeira está ligado a Ubiratã Carlos de Jesus Chaves, que a história é a seguinte. Ubiratã, ele era um criminoso da década de 70 no Rio de Janeiro e acredita-se que ele teria roubado um Opala Preto enquanto fugia, né? Ele teria entrado no túnel Rebouças, no Rio, e se envolveu em um acidente. O Opala bateu num Fusca em que tava uma família que voltava de uma festa de aniversário e aí todo mundo morreu, né? Lendas urbanas e finais felizes. Reza a lenda que na madrugada, no túnel Rebouças, esse Opala Preto chega a perseguir veículos, né? É como se fosse um Opala fantasmagórico. E aí existem versões que vão, enfim, se dividir, né? Alguns falam que ele só surge, né, como uma visão fantasmagórica, outros que ele realmente te mata, né? Ele vai bater no teu carro e pra você se livrar disso, você precisa rezar pro Biratã, enfim, e perdoar ele ou qualquer coisa assim, né? Seria uma questão... Tem que rezar pra alma dele e pro dos outros. Ó, vou ensinar a reza pra vocês. Vocês rezam assim, gente. Ó, meu Jesus,
Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais necessitarem, viu? É só falar isso que acho que resolve. Olha aí, bom saber. Bom saber uma oração, né, Léo? Pra você é bom saber mesmo, né? Porque tu vai direto. Você sabe o que eu lembro também? Tinha uma novela que tinha uma parada do Opala Preto. Uma novela A Próxima Vítima. Uma das melhores novelas. É, exatamente. Pior que você põe esse carro, é marcar muito a época mesmo, hein? Não, acho que o Opala Preto é carrão até hoje, caralho. Não, sim, mas ele é muito marcante, assim, da época, sabe? Não tô nem falando mal do carro, tá? Longe disso, porque eu não entendo nada de carro. É porque o fã-clube do Opala Preto vai te perseguir, hein? A galerinha do Sobrenatural aí, que ouve a gente, fica lá no Carry On My Way. A galerinha falou mal de Opala, irmão. Maluco, é pior que falar mal do Linux. É foda. Tem que falar mal do Linux é pesado. Mas na série, no Supernatural, não é Impala? Então, é a mesma família, né? É a mesma família? Mas eu acho que desculpa se eu ofendi alguém, né? É, porque realmente vai ter gente meio bolada aí contigo. Mas eu acho interessante essa questão da... Assim, eu acho primeiro assustador, embora eu ache túneis legais, mas, cara, você tá passando de madrugada num túnel, no Rebouças, que é um túnel grande, tudo escuro, mas ninguém passando. Eu nem sei se Carioca faz mais isso, que não parece uma ideia muito boa. Mas, de qualquer forma, dá pra entender de onde que você vê, tipo, carro fantasma, esse tipo de coisa, né? A mente, ela produz esse tipo de imagem. Ainda mais depois que você sabe que, sei lá, teve um acidente, ou você conhece a lenda, então você fica com aquilo na cabeça. Eu acho bem plausível ver. Existe uma pergunta também, cara. Se foi nos anos 70, já tinha exaustor pra tirar o CO2 de dentro do túnel? Não sei. Vai que tinha... Vai que era falta de oxigênio ali que tava rolando. Pode causar morte, inclusive. Tem uma parecida dessa aqui em Chicago, cara. Conta pra nós. Tem o trem aqui dos Estados Unidos, o trem público, né, que corta os estados, a gente chama de Amtrak. E quando ele tá chegando na Union Station, que é a estação geral lá em Chicago, ele passa por diversos túneis. E nesses túneis são túneis antigos, assim, de construções mais velhas, onde pouco tem luz, quando tem alguma, né? E o trem, eles são muito antigos já também, eles fazem bastante barulho, principalmente quando estão chegando perto da estação, ele faz aqueles barulhos de metal apertando, sabe? Parece um granido. E reza a lenda que tinha um cara que ele estava sendo perseguido pela polícia por um crime que ele não cometeu, e ele se jogou de uma dessas pontes pra dentro desse túnel pra fugir da polícia e o trem passou e matou ele. Então diz a lenda que se você tá passando por esse túnel, se você fechar o olho e você não rezar e pedir pra alma dele ser perdoada e pra ele não ir no inferno e nada disso, você vai ouvir o grito dele quando você passar pelo túnel. Ah, mas aí tá tranquilo, porra. Aí foda-se. Só ouvir o grito, não, deixa ele queimar. Que aqui é Brasil, né? Aqui não é ouvir o grito, aqui o nego mata, persegue você, aqui o bagulho é louco. Você reza pra mim, você vai virar também. Vai se juntar. Mas aí também, essa história aí já começa esquisita aí. Porque se o cara tá sendo perseguido pela polícia, alguma coisa ele fez. Já começa por aí. Essa história tá muito esquisita aí. No Brasil, se fosse cidadão do bem, não estaria fugindo, né? Se tá fugindo é porque fez alguma coisa. Se estivesse na igreja, tava tudo bem. Vocês vão me desculpar. Para. 1974. Topo da ditadura militar. Você ser perseguido pela polícia é sinal de que você é um cidadão de bem. Vai ter gente contra aqui falando. É claro. Eu sou obrigada a concordar com o Keller. Mas eu acho que eu tô mais a favor desse cara aqui do que da polícia paulista da época. Vai saber se não era um doicode que tava atrás, né? Então, não sei. Às vezes o cara ali, né, tá parado. Não vai. Fica a dica, pessoas do Rio de Janeiro, se vocês estiverem passando pelo túnel Rebouças de noite. Eu realmente acho que não se faz mais isso no Rio, de passar no túnel de noite, assim. No Rio não sai nem mais de casa, Tupá. No Rio o pessoal não faz mais nada. Por isso que eu tô falando que eu acho que ninguém passa no túnel de noite. Mas caso algum maluco faça, ou se você reza... tá tentando comprar crack no Rio de Janeiro à noite... Reza, senão Deus vai garantir. Meu Deus do céu. Certeza que é isso mesmo que vai fazer. E só pra quem não conhece, né, o túnel Rebouças aqui em São Paulo é um túnel gigantão, tá ligado? Ele é um túnel que você entra, você fica bem uns 5 minutos dentro dele, assim, numa velocidadezinha de boa na cidade. Assim, ele é bem comprido mesmo, aquela luz, é meio bizarro. Assim, mas só mais uma coisa, teve mais uma coisa do Opala Preto, né? Depois ele também passava, tem uma segunda versão da lenda, que depois ela vai se juntar com outras lendas mais pra frente, que é a lenda que um Opala Preto sequestrava crianças pra traficar os órgãos. E... vai mudando a versão do carro. Essa a gente vai falar mais pra frente, porque
porque essa tem muitos carros que roubam crianças e sequestram órgãos, aparentemente. Exatamente. Acho que os roubos de órgão não deve ter preferência de marca, mas eu só acho, não sei. De carro, né? Exatamente. Não, mas... Tem preferência de cor, né? Porque é sempre o carro preto. Tem a Kombi branca, mas a gente chega na Kombi branca daqui a pouco. Vai lá. Beleza, então vamos para São Paulo. Vamos falar um pouquinho do edifício Martinelli. Eu acho que a gente precisa fazer um episódio só sobre locais assombrados, né? Começando por São Paulo. Ou não, começando por o que tiver na frente. Mas é interessante porque o edifício Martinelli, ele é bastante conhecido aqui em São Paulo. Ele fica no centro da cidade. Eu já fui próximo dele. Ele é um prédio que ele chama bastante atenção porque ele tem uma arquitetura muito específica e ele é um prédio grande, parrudão e alto, né? Então ele chama bastante atenção lá, né? Inclusive, se você mora em São Paulo e quiser subir ele é um prédio público hoje. Você pode acessar a parte de cima, andar por ele sem problema nenhum. E é um prédio lindo, viu, gente? Lindíssimo, lindíssimo. Sim, exatamente. E a ideia é que qual é a história dele? A gente vai lá pra década de 20, o comendador, o Giuseppe Martinelli, foi construído por ele, a mando dele, não foi ele que bateu laje, né? Mas ele mandou construir, né? Ele seria o primeiro arranha-céu da cidade, tendo 30 andares, que pra época era muito, né? Hoje, o horizonte de São Paulo tem prédios, obviamente, até maiores, e no centro ele acabou sumindo, né? Porque, enfim, pela época, as outras coisas foram sendo construídas tão altas quanto. Então, pra 29, isso aí era pique Nova York, saca? Você falar que você tinha um prédio assim e tal, era um prédio digno de uma grande cidade mesmo. Sim. E ele foi inaugurado em 29, cara. O que aconteceu em 29, Marcos Keller? A crise de 29, caso ele não responda. O Superman foi criado, eu tava falando, mas foi... Ficou um silêncio, eu falei, gente, mas pra crise de 29, a gente vai... Eu apertei o botão. Na quinta-feira, será que eu tava jantando nesse dia? Eu apertei o botão, eu tava falando que o Superman foi criado pelo Jerry Siegel e o outro cara que eu esqueci o nome agora. Sim, então, exatamente, né? Que a ideia é que o comendador, ele acaba se endividando e ele acaba tendo que vender, né? E acabou vendendo pro Instituto Italiano, só que acontece que estourou a Segunda Guerra. Então, a galera, né, italianos, né, falou, opa... vários bens de italianos foram confiscados durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entra na guerra, né? Vamos lembrar que, a princípio, o Vargas, ele fazia aquele jogo duplo, né? Falava, tipo, você tá do lado de quem? Ele, não, lado pra quê, gente? Vamos, né, vender umas coisas aqui, vamos apoiar todo mundo. E daí, quando se entra mesmo na guerra, muitos bens de italianos, de alemães, enfim, não só italianos. Japoneses também, toda a galera perde, assim, muito espaço. Aqui em Suzano foi meio que apagado uma parte dessa história, mas durante a Segunda Guerra Mundial, Suzano é um lugar que tem uma grande população, assim, de imigração japonesa. A polícia batia forte, assim, analisando. Conta-se até que houve campos de concentração de japoneses aqui em Suzano, mas isso meio que se apagou porque não se tem documento, né? Lenda urbana. Então, mas a ideia é que, então, depois que foi confiscado, virou público, e aí acabou virando um cortiço, em que a ideia é que pessoas pagavam muito barato pra morar nele. E aí virou um inferno na Terra, né? Ele acabou se tornando um local pra... É um prédio muito grande, né? Então tu imagina, se vocês já viram aquele filme lá, que é a adaptação lá da HQ do Juiz Dredd, a adaptação nova... Era aquilo mesmo, cara. De 2011, era aquilo ali, né? Então foi um prédio tomado pelo tráfico, prostituição, venda e consumo de drogas, pessoas muito pobres, muito miseráveis, né? Então ele era um prédio que... É interessante isso, porque no Brasil eu não conheço uma história próxima do que aconteceu assim no Martinelli. Porque pra vocês terem uma ideia, ouvinte, tem um fosso nele bem no centro do prédio, em vão, e cara, tipo, jogavam lixo lá, corpos. Cara, foi uma situação realmente infernal. O primeiro andar do Martinelli, ele era praticamente inacessível, assim, sabe? Qualquer coisa que não fosse da porta era um absurdo aquilo. E quando foi retirado, sim, conta-se que encontrou o corpo de um cara lá dentro. É uma coisa meio bizarra mesmo. Ali foi bem pesado. Sim. E aí, enfim, acabou, obviamente, com esse clima, né? Entende-se porque que ele é considerado amaldiçoado. Mas a ideia é que existiu uma história a mais em tudo isso aí, que é o caso do assassinato da Rosa dos Santos, né? Que era uma jovem de 17 anos que, segundo testemunhas, estiveram nos arredores acompanhados de um homem, né? E o seu corpo teria sido encontrado lá pra década de 70 por um funcionário do banco, que era vizinho ao Martinelli, que viu a moça, né? Ela teria morrido por uma queda do alto do edifício, né? A ideia é que o pessoal tentou achar o que aconteceu com essa história, com essa menina, né? Inclusive, a curiosidade, ela é loura. Então, dá-se aí várias histórias de fantasma com uma suposta mulher loura. Então, dentro do edifício, você, em teoria, você escutaria aí
teria o sapato, salto alto, né? Teria essas visões dessa mulher e por aí vai. Tem até uma história bizarra que você ouve no 17º andar, o barulho, 16º, 17º, 18º, ali naquela região, você ouve o barulho de um tamanco e um passo. É isso que é uma coisa bizarra, né? Porque perdeu um sapato, né? Porque o corpo dela foi encontrado lá embaixo com apenas um sapato no pé. E o outro sapato foi encontrado no 17º andar. Sim, então eu acho esse detalhe. Imagina-se que ela caiu de lá, né? Esse detalhe da história de que você vê alguém mancando, um barulho de tamanco e corta. Eu acho muito louco, cara. É mais louco mesmo, hein? Dá pra ver que o Andrei obviamente não acredita, né? Não é Gente, isso. Eu vou falar de novo aqui, mas vamos aumentar esse apoio, porque o meu sonho, eu já falei pro Andrei isso. É demitir o Andrei. Pegar um Airbnb... Airbnb no Martinelli e no... Como que é o outro lá que pegou fogo? Foda. Como que é o outro lá? O Joelma? O Joelma. O edifício Joelma. Sim. Vamos lá e nós vai gravar à noite, vamos fazer um podcast lá, vamos falar sobre, vamos andar pelos corredores, filmar. Era essa que é a ideia. Ainda bem que já tem uma galera que topa, só que a gente não tem dinheiro. Eu topo. Eu topo, é de boa. Mas eu tenho medo. Louco. Fazer umas invocação goethe aí tá errado pra caralho, né? Vamos lá. Não, peraí, vamos... Aí se não é assombrado, você vai assombrar. Fica, né? Vamos então pra lenda que mudou o Brasil, né, cara? Porque não dá pra gravar um podcast de lendas urbanas sem a gente falar daqui do Michael Bay das lendas urbanas, né? Que é a lenda do bebê diabo. Essa é maravilhosa. A lenda do bebê diabo é uma das melhores lendas que já existiu. Que nasceu em São Bernardo do Campo. Seria o Lula, o bebê diabo? Fica aí a dúvida. Fica a dúvida. Não, mas o Lula não nasceu em São Bernardo do Campo. Você não sabe. Ele nasceu em Garanhuns. Então tá bom. Então, a ideia, galera, é que essa história teria acontecido na década de 70. E teria nascido aí, em teoria, nesse jornal muito popular na época, que hoje eu acho que não existe mais, que é o tal do Notícias Populares. Ele foi conhecido pelo sensacionalismo exacerbado, como até puxando aí o que o Lucas falou no início do episódio, essa coisa da lenda urbana, do sensacionalismo, né? E a ideia é que esse jornal noticiou o nascimento de um bebê demônio nascido no ABC Paulista, bicho. E aí a gente tem essa história que, cara, obviamente ele é bastante conhecido porque essa capa desse jornal rodou a internet. E assim, quando a gente fala da capa do jornal, a gente tem que ter a ideia que durante quase 40 dias esse jornal só falou dessa bosta. Foram várias reportagens sobre o bebê diabo. Deixa eu dar uma vírgula só. Manchetes da procissão que expulsa o bebê diabo. Você tem manchetes tipo: Sultão do Norte Montarém SP quase derrubaram um avião a socos. Peste bubônica ameaça 5 milhões de brasileiros. Loteca 21 milhões no bolão 235. Casal maldito matava viciados com picadas. Assim, é genial. Assim, eu ainda tô me perguntando como isso acontecia. Não, é maravilhoso. Tem uma ilustração do que seria o bebê diabo, né? É o Temer na direita olhando pro bebê, cara, olha ali. Essa montagem era muito safada, cara. Pro ouvinte só se localizar, no exemplar que tem todas essas manchetes incríveis que o Keller acabou de ler, tem uma montagem mostrando como é o bebê diabo, com chifrinhos e dentinhos e tudo mais. Tem uma outra edição que a gente tá aqui também na pauta, em que fala: nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. E daí uma ilustração. Essa tem que ser com a voz do Gil Gomes, né? Nasceu o bebê diabo. Não, é o Lula. Porra, fudeu. que tem o Temer mesmo. Tem um Temerzinho aqui do lado do desenho do bebê diabo. Olha aqui, ó. E não é o bebê diabo, no caso. Não, ele não é. Ele deve ser o bebê, o pai, né? Não, um outro Temer que também é o diabo. Não é desse que a gente tá falando, advogados. Só pra avisar. Não. De um Temer, assim, fictício. É um nome muito comum. Qualquer coincidência com uma pessoa de real que tem esse mesmo nome não é a nossa intenção. Passaram 40 anos e as capas desses folhetos e jornais e tabloides continuam a mesma coisa, né, cara? Impressionante. Continua a mesma coisa. Poluído pra caralho, manchete pra tudo quanto é canto, umas montagens doidas. O que deu essa história do bebê diabo? É interessante que a própria história do bebê diabo, efetivamente nasceu uma criança com uma má formação no ABC e tinha 2 pequenas saliências na testa e um prolongamento do cóccix. Nasceu então, alguma coisa assim? Isso. Só que daí foi feita uma cirurgia, uma cirurgia relativamente simples, e isso foi contornado, né? Mas, ao mesmo tempo, diz que o repórter que
foi lá noticiar esse nascimento, né? Chegou lá e daí voltou com essas informações, o redator do jornal falou, não, como assim, né? Cadê? Isso não é notícia que se apresente. Vamos colocar uma notícia mais interessante. Daí que apareceu a ideia do bebê diabo. O JJ Jameson, né? Foi lá e começou a berrar e falou, não, quero fotos. Imagens, eu quero imagens. Só que o jeito que era esse jornal e era tudo isso daí, eu imaginava que nem precisaria ter de fato nascido alguém com algo ali, mas não, ainda teve, né? Teve um fundo de realidade, né? Isso me bota em jogo todas aquelas coisas que eu li em cima agora, porque tem um fundo de realidade, quer dizer que tudo aqui... Essa que é mentira boa, é aquela que você vai verificar e você descobre só pedaços dela e te deixa aquela ponta de dúvida. Falar, meu Deus, agora eu acho que, por exemplo, nasceu um bebê diabo mesmo e foi ocultado pela elite nacional, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que teve mesmo bebê diabo, acho que é verdade, sim. O anticristo nasceu e aí a gente debate aí quem pode ser. Tá sempre nascendo. Mas é interessante porque, convenientemente, o jornal de pequena circulação, de 80 mil exemplares por dia, passou a 200 mil quando começou a noticiar o bebê diabo. Então, valeu a pena, né? Os 40 dias. Cara, o réu tá nessa idade, não tá não agora? Tipo, uns 40? Cara, deve estar com 50, né, cara? 70? Ah, é verdade, sim, é década de 70, então não pode. Pode ser o réu, cara. O réu pode ter 50 anos. E aí, réu, depois você manda mensagem. Você é o do bebê diabo, cara? Você tem chifre? Ele fez USP, né? Então ele tava aqui em São Paulo e tal, né? Rapaz. Fez cirurgia pra tirar o chifre? Acho que aí a gente descobriu a origem do réu, do MDM. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse santo, que é um santo não oficial da Igreja Católica, que ele não é reconhecido, mas que ele é bastante popular aqui na cidade de São Paulo. Quem já foi na Liberdade conhece ali a Capelinha dos Aflitos, que é uma igreja, uma capelinha que, cara, ela é sinistra, cara. Eu não tenho coragem de entrar ali, não. Fica num beco, é uma capelinha super pequenininha, tem uma cara de ser coisa pesada ali. Você já foi lá, Keller? Já, cara, eu gosto muito daquela capela, viu? É tua cara, né? Eu acho bem legal. Não, eu acho ela bem legal, cara. Coisa pesada. O Andrei tá descrevendo o lugar, tipo, sinistraço, assim, tem o beco, aí, sei lá, você tem que passar por 3 demônios guardiões e tal. Você já foi lá, Keller? Nossa, adoro, passo piquenique lá todo sábado. Mas é bem assim mesmo, tipo, eu achei a capela por um acaso. Eu tinha um costume, na época da adolescência, eu e o William, que é um conhecido meu aí, e mais meu... Quer ver os costumes bizarros, ó. Não, a gente fazia tipo uma derrivé, assim, sabe? A gente saía andando pela cidade de São Paulo e falava, vamos tentar chegar, estamos na Sé, na Luz, vamos tentar chegar na Paulista. Pô, é muito da hora fazer isso. E a gente ia, eu gosto também. Puta, adorei. E de vez em quando eu tô com esse brother ainda, a gente faz uma parada dessa. E esses dias a gente andou, tipo, 10 quilômetros, assim. Caralho. Em São Paulo, nessa brincadeira. Voltei querendo espancar ele com a perna dolorida. Fazendo essas paradas. E uma vez a gente topou com essa capela, assim, sabe? A gente não tinha estudado história, não sabia de nada. Mas topei com a capela e tinha uma senhorinha que cuidava da parada ali. Pelo menos ela tava lá umas 2 vezes que a gente foi. E aí ela contava um pouquinho da história. E até hoje a história que eu mais conheço foi a dela, né? Que ali era uma região de tipo um pelourinho, né? Aquela região ali onde você descia porrete nos escravos e tal. Tinha uma forca ali próxima. E essa forca, inclusive, ela durou até bem pro século XIX, né? Ela durou bastante. E essa região, depois, quando chegou a delegação japonesa, tal, a galera pra cá, pra ter uma região, foi dado pra eles porque era uma região desgraçada. Deve ter corpo pra caralho embaixo daquilo ainda, até hoje, sabe? Embaixo de algumas regiões ali, assim, sem sombra de dúvida. Dado que foi a escravidão no Brasil e dado que o que era aquela região, até hoje, se nego passar um metrô por ali, parabéns. Olha o que você achou. Então é uma parada muito louca. Sim, com certeza. Então, a história desse ex-tenente, né, que teria sido morto no século XIX, e aí as histórias, elas divergem um pouco, mas a ideia é que, enfim, rolou ali uma greve, né, tava salário atrasado e tal, e pros amigos não serem punidos, né, ele acaba se colocando na frente pra só ele ser punido, ele acaba sendo enforcado, entre aspas, né, porque o nome dele é Francisco José das Chagas, né. José das Chagas. Tentaram enforcar ele umas 3 vezes, e aí na terceira a corda arrebentou, a população falou, pô, isso aí pode ser uma parada meio milagrosa, né, pode ser Deus querendo falar que não era pra matar o cara, né, mas aí, enfim, a ideia é que mataram o cara mesmo assim, e muda-se um pouco a história, alguns falam que ele foi espancado até a morte, outros que o Carrasco mesmo enforcou ele na mãozeta mesmo, e a ideia é que ele teria morrido, né, e até hoje teria o espírito dele lá, que não apenas andaria pela liberdade, como o foco, né, seria mais ou menos ali na capela
capelinha. E a ideia é que muita gente pede coisa ali na capelinha e acontece alguns milagres, supostamente, e tal. Tem uma parada que você entra na capelinha assim, você bate, acho que 3 vezes na porta e chama ele de Chaguinhas, né? E você ouve lamúria, lamento, voz, sussurro, tem toda essa parada. E vira e mexe, quando eu fui lá, algumas vezes que eu fui, tinha gente que passava, fazia o sinal da cruz, né? E dava as 3 batidinhas na porta, assim. Até hoje faz. Você faz um pedido pra ele, virou tipo que um santo, assim, e um fantasma andarilho, né? Na região. Pô, a gente precisa fazer uns tours aí por São Paulo aí. Mediante um pequeno pagamento, nós juntamos você e contamos a história do local. Olha aí, tem um filão de mercado. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Bem, vamos falar então de uma que também não tem como não falar, né, cara? Que é a Trupe dos Palhaços. Cara, eu tava esperando essa. E é claro que a gente vai falar que, novamente, existem várias versões. A mais antiga, lá pra meado de 1990, no jornal também do Bebê Diabo, né? Os Notícias Populares, desse suposto bando que estava apavorando São Paulo, né? Cara, olha essa foto do palhaço. É tipo, é um puta de um negão alterofilista. E aí colocaram, tipo, por cima dele o desenho da roupa do palhaço, assim, do Notícias Populares. Eu não sabia que tinha Notícias Populares aqui. Tá, tipo, mega mal feito, assim, é muito bom, gente. Tá, tipo, tudo meio uma foto, meio desenhado, meio, sabe-se lá o quê. É que, tipo, é pior que é um cara muito mal encarado, né? Tipo, uma cara de presidiário, cara que colocaram uma maquiagem de palhaço por cima, sabe? Tipo, pega uma foto de um cara muito mal encarado. É um alterofilista. Ele tá fazendo aquela parada de alterofilismo, assim, na frente aqui, ó, pra mostrar os músculos, né? Bizarro. E o jornal informa que você pode ler tudo sobre a gangue dos palhaços na página 12. E além disso, na mesma época, o gás estava faltando. Fila do gás não tem fim. O sofrimento já se espalha pelo interior. Pesado. Você tava no interior nessa época, hein, Tupá? Tava sofrendo? Calma aí. Que dessa notícia, calma. Que agora tem que ler essas notícias aqui. Olha só, a última em amarelinha ali. Fiel não perdoa, é pau no Ronaldo. É o Silvio Santos aqui, ó. Troféu imprensa, Osmar é o melhor. É o Silvio Santos. É o Silvio Santos. Que coisa maravilhosa. Melhorou a qualidade das questões, ao menos, né? Agora tem umas questões mais interessantes um pouco do que... 20 anos depois, o design tá um pouco melhor também. Eu lembro muito bem dessa gangue dos palhaços. Eu lembro do dia que na minha escola, a gente tava no intervalo, e daí alguém falou, cara, gente, os palhaços, a Kombi dos palhaços tá lá fora. E daí, tipo, metade da escola subiu numa escada. Eu estudava numa escola Peixoto Gomide, lá em Itapetininga, interior de São Paulo. Tinha uma escadaria, assim, na escola. A gente subiu na escadaria pra ver de cima do muro. E daí outras pessoas saíram correndo e se esconderam, porque os palhaços estavam lá pra pegar as crianças. Foi difícil os professores colocarem a gente de volta na sala depois disso. Eu vou contar a minha experiência com o palhaço, então. Minha experiência com essa história foi bem assim também. Mas eu lembro que passou uma tia, são agentes de organização escolar, que é o nome que se dá agora aqui em São Paulo, na escola. Eu tava, sei lá, não era prezinho, já era 6ª série, 7ª série, alguma coisa assim. E passou falando sobre o bando do palhaço era Kombi já. Eu não sei se é um desenvolvimento dessa história do palhaço, né? Ou se é a mesma. Que ela passou nas salas falando assim, olha, gente, avisa os pais de vocês, toma cuidado, andem em grupos, porque tem história. Parece que tem uma Kombi que aconteceu, que já pegou um menino e falou, tipo, o nome de um bairro do lado. E já pegou um menino no bairro tal, bairro do lado, assim. Então, toma cuidado, que a gente ouviu isso da tal escola. E eu estudava na EEPSG Josefa do Godamo, em Mauá. E aqui em São Paulo, na cidade de Mauá, cidade que eu abandonei com muito amor. Abraço pra galera de Mauá, que vira e mexe, fala pra nós ir nos bar lá. E a gente saiu assim, e eu lembro que a gente saiu de um dos dias, foi naquela semana, não foi no mesmo dia, foi na semana, tinha uma Kombi branca estacionada na rua de cima da escola, e era aquelas Kombi que colocavam cortininhas. Então a gente viajou, né? Olhou lá dentro. Cara, eu acho que eu furei o pneu daquela Kombi, tá ligado? Gente, os moleques, a gente furou o pneu. Ela é delinquente. A gente fez umas merda dessas. Desculpa, você que tá ouvindo a gente, que tinha uma Kombi lá perto de Josefa do Algodão, me pareceu com os 4 pneus furados. Desculpa, a gente achou que você era um palhaço maníaco. Aqueles parques itinerantes dos anos 90 que paravam de cidade em cidade no interior, eles iam com esses palhaços, né? Aí depois no centro, né? depois que
teve esse escândalo dos palhaços, eles pararam de se vestir de palhaço nos parques itinerantes. Aí você começou a ver a cara de desespero dos caras que trabalham nesses parques itinerantes e começou a entender por que palhaço tem lágrima que chora. É verdade, cara. E você, Lucas, você chegou a ouvir essa história também? Cheguei, mano, essa história não morreu, cara. Essa história adentrou os anos 2000. Lá em Piracicaba você ouvia ela, quando era pivetinho, assim, 99, 2000, 2001, você ainda ouvia a parada dos palhaços. Então, eu ouvi isso em 99, assim, não foi na década de 90, não. Na década de 90 eu tava ocupado cagando na fralda, né? Então, elas vão se renovando, né, cara? Tipo, na nossa tinha a ver com os parques itinerantes já, que eles vinham disfarçados de funcionários de parque itinerante e depois do expediente eles roubavam as criancinhas que queriam ficar no parque até tarde. Então a cada lugar essa história foi se modificando, né? Mas essa de parque itinerante, a minha mãe disse que quando ela era criança, ela já ouvia do circo e do parque itinerante, que se ela não se comportasse, os ciganos do circo e do parque itinerante iam levar ela embora. Sim, é sempre cigano também. E a minha mãe disse, se eu não me engano, acho que a minha mãe já torceu alguma vez pro cigano levar ela. Né? É que ela disse que acho que ela ficava, tipo, meio dividida, assim, porque ela pensava, pô, deve ser mó legal ficar viajando, mas depois ela pensava, pô, mas eu gosto da minha mãe, né? Ficava esse problema. Esse cigano tem bastante, assim, que aqui perto onde eu moro, aqui, região de Santa Amaro, tinha, ou tem, sei lá, acho que tinha, agora deve ter diminuído, umas ciganas que ficava lá pra te roubar mesmo, né? Ia ler tua mão e te roubava, né? Você sabe, te roubaram alguma vez, seu filho de uma puta? Não, estou reproduzindo o que o senso popular diz, né? Então tá bom. E aí, então o pessoal também vinha com essa ideia, né? De que não vai só te roubar, como vai te sequestrar, tudo. E vai te roubar as suas crianças, né? Somente Santa Maria que tem muita coisa de roupa, pô, antigamente, sim, né? Vai a mãe com a criança lá comprar as coisas, aí a cigana vai lá, vai sequestrar a criança. É bem comum. Coitado do cigano, só se fode. Coitado do cigano, né? Cigano só se dá mal. Eu lembro da história da Kombi, dos palhaços, aqui tô vendo a descrição que o pessoal, os pauteiros levantaram, é bem isso mesmo. Que os boatos eram, pelo menos quando eu ouvi, que era um casal fantasiado de palhaço e bailarina, e que eles davam balas e doces. Com droga. Mas com droga foi depois. Primeiro era só bala e doce pra você chegar perto da Kombi, e daí eles jogavam dentro da Kombi, e depois eles, tipo, aparecia só o cadáver da criança sem os órgãos. Era esse o rolê, assim. Eu lembro que a gente ficou boladaço quando eu era criança na escola, assim, rolou meio que um pânico, assim. Eu lembro de todo mundo correndo e gritando um dia, porque alguém tinha visto a Kombi do lado de fora, o pessoal chorando, porque como que ia pra casa. Umas loucuras assim, né? Tipo, todo mundo no alto dos seus 7 anos de idade. O ouvinte que tá ouvindo a gente agora, você não sabe como era maravilhoso ver nessa época, cara. Isso era uma época onde, por exemplo, Ozzy Osbourne, ele era o príncipe das trevas. Ele era o cara que comeu o morcego assim no show, arrancou a cabeça e falou, vocês já são uma geração pós-The Osbournes, né? Que você vê que as trevas é um velhinho. O marco histórico. Um velhinho tentando achar o gato. Dividindo as eras entre pós e antes de Ozzy Osbourne. Então cara, mas pra mim esse é meu marco, esse é meu 11 de setembro, você entendeu? Assim, é o meu marco da parada. Porque eu me lembro da galera falando assim, não, porque é o príncipe das trevas, o satanás, não sei o que, Mr. Crowley. E aí eu falei, aí ia ter uma série sobre, eu falei, caralho, vamos ver essa porra aqui na MTV. E tipo, era um velho gritando, Cheryl! Cadê o gato, Cheryl? Cheryl, cadê o gato, Cheryl? Foi muito engraçado, porque você só tinha mesmo a fala oral. E o oral deixava isso muito maior do que realmente era, né? Eu lembro também dessa parada dos ciganos e do circo. Meus primos tinham mais medo disso. A minha mãe, ela fugiu pro circo já. Então, tipo, meio que acho que ela torcia pra mim ter fugido também, sabe? Do circo e dos ciganos eu nunca tive medo, não. A minha mãe falava que era um absurdo você falar que os ciganos faziam alguma coisa. É que tua mãe é do bem, né, Tupá? Tua mãe é gente boa, né, cara? Mas a mãe dos outros não é. Você tem que entender isso. Mas no palhaço da Kombi eu acreditei por um tempo, quando eu era pequena. E aqui tá falando pelos pauteiros, né, que fizeram uma pauta muito boa, diz que tudo começou por causa de uma menina chamada Aline, 11 anos, em Carapicuíba, que teria desaparecido. E aí começou a se juntar o boato de que ela teria sido a primeira vítima dessa trupe de palhaço, né, que acabou se espalhando por todo o canto do estado. E a gente tem até coisa do Notícias Populares, um mapa de por onde que se passou, falando que estiveram em São Paulo, Itariri, Cotia, Itapevi, Jandira, São Roque, Carapicuíba, Osasco, Peruíbe.
YouTube. É interessante que, assim, realmente, naquela época rolou tanto medo, assim, que teve escola que colocou segurança pra proteger, e realmente teve essa questão das pessoas que eram palhaços sendo ameaçadas pelo público, né? E teve gente que começou a perder emprego e tal. E daí foi todo... O próprio Notícias Populares desmentiu o boato, dizendo que não, que nunca tinha acontecido. Teve... Polícia também falou que nunca tinha acontecido, enfim. Os É o caras fake lucram news antes do fake criando news. e os caras lucram consertando. Mas muito esperto, não? Porra, Chama capitalismo, né? um cara ligeiro, queria ser assim. Quando teve toda essa investigação, o repórter Gil Gomes, incrível A gente vai repórter fazer um policial, programa só sobre o Gil Gomes, né? Que até hoje, agora acho que é certo. Nenhuma criança foi encontrada morta sem órgãos. Ele falava meio puxado assim, fazendo aquela mãozinha de DJ, né? o Gil Gomes que era do Aqui Agora. Sim. Nossa, eu lembro bem disso. Então, o Gil Gomes do Aqui Agora, crianças que não conhecem no YouTube deve ter, tanto a polícia quanto ele investigaram o caso por, assim, 2 meses e mesma conclusão. Não passava de um boato. É o fake news espalhando o caos desde sempre, né? E teve um delegado da polícia, o delegado-geral de polícia, Antônio Carlos Machado, que também disse que a investigação foi feita no estado todo e nenhum caso foi registrado. Ou seja, a gangue dos palhaços não passou da nossa imaginação. Tipo, todas as lendas urbanas? Ai, Sim. Andrei, eu vou contar uma depois do final desse episódio, você vai ficar com cagaço, você vai ver só. Tá, quero ver, hein? Gosto. Opa! Cara, vai continuar aqui ou já era? Vamos continuar. Tá colado na ideia da Kombi aqui, que eu acho que pra mim, na época dos palhaços, se juntou uma na outra, né? Que era uma Kombi que roubava órgãos. Mas eu lembro também, eu não sei se foi um Aqui Agora, ou se foi um daqueles programas, tipo, Você Decide da vida, sabe? Que fica fazendo uma encenação de crimes, que eu me lembro que falava sobre essa coisa de roubar órgão. E tinha uma galera que, tipo, era roubada, tomava um doce, um remédio, ficava boa noite cinderada, ficava loucaço, e acordava, tipo, deitado numa banheira de gelo e escrito assim, muito obrigado pelo seu rim, tá ligado? O cara não só rouba o seu rim, mas ele é filha da puta depois, né? Não, total, filha da puta. E te paga um hotel ainda, né? Porque você tá dentro de um hotel. Te deixa o cara teve cuidado de te deixar em uma banheira e depois te dar um bilhete, né, cara? Cara. Isso era muito foda, assim. E eu tinha morrido de medo, né? Que eu sabia onde ficava o rim, mas parecia uma coisa muito importante, né? Pra alguém roubar. Opa! Tem essa história da Kombi, ela depois foi se mutar para a história da seringa de AIDS, né? Vocês lembram dessa? Sim, que também tinha o bilhete. Claro. Parabéns, agora você tem HIV, né? Você tem AIDS. Assim. Eu lembro da lenda começar como uma Kombi parava perto de você, alguém saía correndo da Kombi e te espetava com uma agulha, e depois a lenda foi evoluindo, né? Tinha até que você sentava no cinema. Isso, banco do cinema. E teria AIDS nessa agulha, né, cara? Na agulha não, nessa seringa, né? Você estaria tomando um soro da AIDS. Uhum. E ainda na Kombi tem a coisa que algumas dessas Kombis deixariam os corpos das crianças abertos sem nenhum órgão dentro, mas recheado de dinheiro pra pagar o enterro. Eu já ouvi isso, verdade. Que a galera deixava o dinheiro do enterro. Puta, que ridículo. Caralho, vocês sabem quanto é custo em enterro? Enterro é muito dinheiro. Não é qualquer 10 reais. Eu sei. Que paga o enterro, né, cara? Enterro é caro, mas você vê que o bandido divide o lucro dos órgãos. É o bandido dos anos 90, né? Vocês já viram o Carandiru? É aquele bandido. O bandido do Carandiru que nunca faz nada, sempre um crime romântico. E parece loucura, mas eu ouvi hoje, foi dessa semana, a notícia de que em algum canto aí, o cara tava furando pessoas também com agulha e, tipo, que sangue, né? Com seringa tinha um sangue que ainda não testaram o sangue e tal. O cara Teve um caso no hospital em Brasília, de verdade. Sempre assim. ouvi um bagulho assim. Teve um caso que uma pessoa tava que, tipo, ele espetou 2 enfermeiros, eu acho, uma coisa assim. A pessoa tava num surto psicótico e saiu furando pessoas com a seringa contaminada. Não façam isso, coleguinhas. O Joelma, então, o edifício Joelma é um caso relativamente conhecido de São Paulo. Na verdade, ele tem mais de uma questão incluída nele, né? Um prédio bem mal assombrado. Começa com o ano de 1948, em que um assassinato / tragédia aconteceu. Dizem que um homem chamado Paulo Camargo, de 26 anos, professor de química, assassinou a sua mãe e as 2 irmãs que moravam com ele. Ele avisou pros amigos que faria uma viagem pro Paraná com a família e tal. E depois de um tempo ele disse que tinha retornado, mas que a mãe e as irmãs tinham morrido num acidente
acidente de carro. Todo mundo achou meio estranho, porque os relatos dele não estavam batendo muito, e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou na residência, perceberam que tinha um poço no fundo da casa. Daí desconfiaram, solicitaram que o corpo dos bombeiros cavasse o poço e tal, e assim encontraram o corpo das vítimas. Acredita-se que ele matou primeiro a mãe, depois a irmã mais velha e depois a outra irmã. Enfim, e daí essas coisas de assassinato, né? Não vou ficar contando detalhe aqui pra vocês. Só que daí, esse caso teria tido, então, duas hipóteses de porquê o que motivou esses assassinatos. O primeiro é que a família rejeitou a companheira dele, e a segunda é porque a mãe e as irmãs estavam muito debilitadas e doentes, e ele não tinha como cuidar delas, e daí ele preferiu matar todo mundo. E depois do resgate dos corpos, etc, um bombeiro acabou falecendo por causa da exposição a uma bactéria, na infecção cadavérica. E o crime se tornou muito famoso em São Paulo na época, e ficou conhecido como o crime do poço. Ele realmente é um crime muito famoso. Aí passam-se os anos, em 1972, eles constroem um prédio com mais de 20 andares no mesmo lugar onde tinham sido cometidos os assassinatos. Olha o erro. A numeração na rua tinha sido modificada, justamente por causa daquele crime que tinha ficado muito famoso na época, etc. Ninguém sabia qual que era a casa, né? Isso, justamente porque ficou tão marcado o crime foi tão chocante, tão violento e tal, que eles mudaram o número da rua. Então, o crime em 48, o crime do Poço, aconteceu no número 104, quase na esquina da 9 de julho, em São Paulo. Depois eles vão mudar a numeração justamente pra isso. Aí fizeram lá, tá, beleza, fizeram um prédio, e é conhecido como Edifício Joelma. E a construção finalizou em 72, foi alugado pelo Banco Crefisul de investimentos, tudo parecia muito bem até 1º de fevereiro de 1974, quando aconteceu, eu acho que é das coisas mais terríveis da história, assim, do país, que foi o incêndio, né, um dos incêndios mais terríveis da história do país, que foi o incêndio do Joelma. O edifício queimou por mais de 4 horas, deixou 191 mortos e mais de 300 feridos. E muita gente acredita que ainda hoje o local tem uma energia espiritual diferente, dizem que o edifício tem uma maldição já por causa dos assassinatos anteriores, e vocês podem ouvir lá Mundo Freak Confidencial número 6 sobre o caso do edifício Joelma. Caralho, 6. Eu só relembrar uma parada, que a minha mãe, ela é bombeira, né? Ela aposentou no bombeiro, policial militar do bombeiro aposentada, e ela tinha um coronel, que era muito bacana, e ele e um tenente, que ele aposentou já, a gente chama ele de tenente, mas já deve estar com patente acima disso quando aposentou, que ele tava no Joelma como soldado, e o coronel, que ela auxiliava também, ele tava no Joelma na época. Cara, eu consegui conversar com eles um pouquinho sobre isso, uma vez que fizeram um vídeo, né, sobre o Joelma, saiu na Globo, deve ter esse documentáriozinho até hoje, assim, foi tipo um desses aqui agora, linha direta, sabe, falando sobre esses casos, e eu lembro que eu conversei com ele, assim, sobre o Joelma, cara, e ele falava que era um desespero foda, porque não tinha o que fazer, as escadas do bombeiro não chegava, não tinha hidrante, não tinha como você tirar água, não tinha estrutura nenhuma pra nada, assim, pra apagar um fogo daquele. A cidade tinha se desenvolvido e o bombeiro não tinha modernizado, entende? Até foi por causa do edifício do Joelma, foi preciso uma desgraça dessa magnitude pra rolar o processo de modernização dos bombeiros, né? E foi um processo bem complexo, né, pra São Paulo, pra poder lidar com isso. E, cara, ele falava do desespero que era, porque ele disse que tinha gente que pulava, você entendeu? Gente que jogou o filho. Tem imagem, né, gente? É muito bizarro, assim. E eu fiquei assustado porque se eu vi alguém falando que tava lá, teve uma carga muito forte pra mim quando eu era moleque, né, uns 12, 13 anos ouvindo isso. Eu acho que essa questão do Joelma realmente foi um grande marco da mudança na legislação. Tem ainda soma isso o fato de ter sido... Você já tinha câmeras, então você tem muitas imagens do desespero das pessoas no Joelma. Nas imagens dá pra ver quão inadequado era os equipamentos dos bombeiros e como o prédio, de repente, né? O incêndio ele vai começar com um curto-circuito no ar-condicionado lá no 12º andar, e o prédio tinha divisórias dessas mais finas, todo de móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido grosso, forro de fibra sintética, e tudo isso vai fazer com que o incêndio se espalhe muito rápido. A temperatura chegou tipo 700 graus, e por causa do incêndio da fumaça ficou impossível descer as escadas, e não tinham escadas de incêndio. De novo, essa questão de que não era preparado, não tinham especificações mínimas de segurança para um prédio. Claro que essa
essa questão, assim, realmente muita gente pulou, muita gente, enfim, pânico, né? E conta a história que 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador. Amiguinhos, não é uma ideia boa, nunca tente escapar por um elevador de um incêndio. E essas pessoas não conseguiram e esses corpos foram encontrados, mas não se conseguiu identificar. E eles foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro. Essas 13 pessoas ficaram conhecidas como o mistério das 13 almas. E alguns milagres são atribuídos a essas pessoas e tal. Porque vocês imaginam que um elevador é uma caixinha de metal e essas pessoas estão numa caixinha de metal num incêndio. O Joelma tem muitas, acho que muitas histórias terríveis, assim. Eu acho que é realmente uma das tragédias mais marcantes do Brasil. É a parada de se construir em cima do cemitério indígena, né? Todas as histórias estão... É bom, mas aí a gente fez um país inteiro, né? Então, por isso que nós estamos assim. E pra falar do Joelma, as pessoas que estavam no elevador, elas foram enterradas juntas. Ai, que bonito. Por quê? Porque elas estavam fundidas. Você não sabia onde começava um e terminava o outro, tá ligado? Virou a mesma massa, virou um bloco de gente. Por isso que elas foram enterradas juntas. Sim. E além disso, no prédio tinham 2 irmãos, o Volkmar, de 21 anos, que trabalhava como processadora de dados, e o Álvaro. E por causa da fumaça e tal, a Volkmar acaba morrendo asfixiada e o Álvaro consegue sobreviver. E a história da Volkmar tornou-se um filme. O filme chama Joelma, 23º Andar. E durante as gravações, dizem que vários mistérios assombraram o set de filmagens. E um desses acontecimentos estranhos é que na cena da morte dos personagens tinha um fotógrafo que estava batendo foto e quando revelou as fotos, os rostos das pessoas não eram os rostos dos atores. Então o rosto que aparecia na foto não era o rosto dos atores. Louco. O edifício ainda existe, o edifício ele ficou praticamente destruído depois do incêndio, mas ele ficou fechado por 4 anos para obras, foi reaberto e hoje ele se chama Praça da Bandeira. Eu acho que teve até ouvintes que falaram que trabalhavam lá no Joelma e eles têm umas histórias meio bizarras assim. Obviamente, se você sabe que você tá no Joelma, você já espera que algo aconteça, né? Sim. Hoje o Joelma, ele é comercial, né? Você não pode fazer nada disso, você não pode entrar, nem pesquisar sobre esse tipo de coisa. Eles nem deixam, assim, né? Quando eles entram com proposta de visitação para esse objetivo, de conversar sobre isso, eles nem deixam hoje em dia, né? Porque a ideia é que o prédio depois ele foi reformado, né? Ele foi refeito praticamente, né? Ele não foi demolido, mas ele foi praticamente refeito depois do incêndio, né? Como ele é comercial, o pessoal não quer espantar o aluguel, né? E tal, virou um bando de escritório. Já era, né? Mas hoje funciona normalmente. Sim, a ideia é que daqui a alguns anos, se o Mundo Freak puder, isso não vai acontecer, isso seja esquecido nessa evento do Joelma. Onde que era o Joelma, o que era o Joelma. A ideia deles é que você apague isso e seja só o edifício Praça da Bandeira. A última vez que eles fizeram isso nesse mesmo lugar não foi uma boa ideia, né? Se você não vai ser essa, nisso. Né? Vamos lá. E você, ouvinte, qual a lenda urbana que marcou a sua vida? É claro que essa pauta vai ter muita coisa mais pra gente falar, de outras regiões, inclusive, então esperem convidados especiais. Então gostaria de agradecer muito ao Marcos Keller. Eu que agradeço. É um infinito prazer poder estar aqui e é isso aí. Tenha medo. Invente lendas novas. Isso é bom. Muito obrigado, Lucas Balamenutes. Não acreditem em nada, a não ser naquilo. Aquilo é tipo uma alusão sexual, alguma parada assim? No homem do saco nas costas, né? Acreditem nele. É tipo aquela mensagem, eu sei o que você fez no verão passado. É nunca nada, né, cara? Nada. A vida não é tão... No verão passado, fiz um piquenique, fui pra Itatiba ver minha avó. Cara, até o cara escutando o podcast de cueca em casa, tipo assim, olhando pro nada, falando, cara, o que esse mongol tá falando? O que tá falando? Nossa, eu fui pra Itatiba ver minha avó verão passado. E fizemos um piquenique. Será que é comigo? É com você, ouvinte. Então, te contar, amigo, é com você. Ou amiga, né? Pode ser uma mina que fez isso. Foi também. O Paulo. Abraço, Paulo. E o cara, não, sou eu mesmo, não! É com você, Paulo, João, Roberto, Mariana. Muito obrigado, Tupá. Muito obrigado pelas horas de diversão, risadas e pelo susto, porque, sério, eu tava contando a história do Joelma e eu tava toda arrepiada aqui, então... Vai ser ótimo, eu moro sozinha numa chácara, vai ser lindo dormir hoje. Como é que eu deixo abrir o saco do nome do saco rapidinho? Léo, você tá vivo aí ou tiraram teus órgãos? Léo, agora você pode falar alguma coisa. Eu acho que ele foi levado pelos palhaços de vez, gente. Então, Léo, muito obrigado pela sua participação. Agora pode voltar pra Sete Além. Então é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. E é aquilo, não olhem para trás. Atenção!
Atenção! Chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui na área de contatos imediatos, o seu momento de contato com a gente, onde chega o Desculpador e vocês aí conseguem chegar no nosso mundo podcastal e a gente tem essa conversa, esse tete-a-tete, onde a gente tem esse feedback maravilhoso sobre o episódio passado. Nessa edição, a gente vai ter o 210 de Ocultismo Nazista, que foi um episódio, cara, super comentado, a galera gostou demais, foi 10 de 10, né? Quase, né? Porque não dá pra agradar todo mundo, mas foi meio que várias pessoas elogiaram bastante, teve muitos elogios assim. É uma outra crítica, e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, e é por isso que dessa vez a gente vai fazer um contato imediato um pouco diferente, né? Ao invés de chamar um ouvinte, eu decidi abrir um certo tópico aqui, então, por isso, chamei aqui o nosso queridíssimo professor de História, Marcos Keller. Hello, ouvintes, como está? Eu gostaria de dizer que este aqui ainda é um dos meus espaços preferidos, porque foi onde eu comecei no Mundo Freak lá atrás, há muito... Porra, já tem uns 3 anos, né? Cara, deve ter mais até. Indo pra 4, será? Puta acho merda. Sim, Quanto tempo tem de podcast? Que eu entrei e a gente tava comemorando 2 anos, eu acho. Cara, não sei. Cara, não me pergunta essas coisas que eu sou esquecido, mas enfim. Ok, mas eu estou aqui, então muito olá, ouvintes. É um grande prazer estar de volta nesse espaço. Show de bola. E a gente vai comentar um pouquinho? Vamos lá. Primeiramente, agradecer a todo mundo que mandou e-mail, comentário, sugestão de dica, material de filme, esse tipo de coisa. É realmente um tema muito instigante. A gente vai voltar a falar sobre o nazismo, que além de ser um assunto muito popular, ele instiga a gente também a pesquisar coisas, né? E a aprender. E é coisa bem bacana, né? E também rolou uns comentários muito idiosincráticos, que eu posso falar assim, né? Tem uns comentários engraçados, outros idiotas. Fala o que significa essa palavra, idiosincrático. Que eu não... Aprendi com a Ira. Difícil, né? Mas aí a pessoa vai jogar no Google e vai descobrir o que significa essa palavra. Então tá bom. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um pequeno adendo, que é o seguinte, gente. Eu notei que, principalmente no final do podcast, a gente já tava ali meio cansado e tal, e aí, por exemplo, principalmente o Rafael, que gosta de ser muito provocador e tal, a gente deu uma série de avisos, e a gente gostaria de reafirmar aqui que, de forma nenhuma, a gente tentou generalizar ou estigmatizar o povo alemão ou as suas colônias ao redor do mundo, e aqui no Brasil também, né? E por isso, afirmo e reafirmo que todo tipo de crítica que a gente vem a fazer dentro do podcast, ela precisa ser enxergada dentro de um contexto. Então, por exemplo, teve um ouvinte que entrou em contato comigo e falou: pô, André, fiquei um pouco decepcionado porque vocês generalizaram. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? O povo do Sul, e eu, por exemplo, sou descendente de alemão, só que eu sou descendente de alemão judeu que fugiu da guerra e veio pra cá. Então, assim, e realmente. Só que eu reescutei o podcast depois que ele falou isso, e em nenhum momento a gente generaliza que todo descendente de alemão é nazista ou todo mundo que mora no Sul é nazista. Pelo contrário, a gente falou que existem núcleos nazistas dentro do Brasil ainda, núcleos da Thule, que não é mesmo a Thule, é um reconstrucionismo louco que os jacistas fazem, por aí vai, e foi basicamente isso, e que é concentrado no Sul porque tem muita colônia alemã, ponto. Não teve muito mais do que isso, né? Então a gente só gostaria de reafirmar aqui, tudo que a gente fala, gente, tem que ser enxergada e interpretada através de um contexto. Nunca pode ser algo do tipo, eles quiseram falar. Não, você tem que enxergar mediante o que a gente tá falando. Concorda, Keller? É verdade. Tá certinho. Eu acho o seguinte, cara, que se isso passou a entender, né, realmente acho que passou a entender, porque não acredito que tenha sido isso que nós falamos diretamente, até porque a gente aqui do Mundo Freak tem um editorial, né, de prezar pela diversidade o máximo possível, né? E eu vou lembrar a galera também que a minha família, ela tem uma parte dela que é judia também, né? Então eu super entendo. Isso é a última coisa que eu quero fazer nessa vida, é ofender o povo judeu, o povo cigano, LGBT, qualquer outra coisa nesse sentido, que é uma galera que já sofreram o que tinha pra ser sofrido na vida. Então não é a intenção mesmo. Se passou isso, eu peço desculpas por isso, mas eu quero deixar bem claro que eu tenho certeza absoluta que não foi isso que a gente queria dizer. Ou seja, não dizemos.
né? Acho que é importante deixar isso É que existe muito aquela coisa também daquela galera que fala, galera, desculpa se alguém se ofendeu. Que aquela desculpa não é essa a questão, porque eu escutei a parada e escutem vocês a reescutarem em nenhum momento. A única coisa mais ou menos problemática, mas também muito longe disso, é que o Rafael, ele é um porra louco, ele falou, essa galera do Sul se acha melhor do que todo mundo. Mas isso aí é uma provocação babaca, tipo, de regional, não tem nada a ver com... Então, é aquela coisa também que... Isso aí talvez... Eu vou até chamar de um descuidado bobo, assim, do Rafael tá brincando mesmo. Porque a gente pega pesado com o lugar que a gente mora. Sim, exato. O Andrei dá uma aloprada no Rio porque ele é do Rio. Para. Eu dou uma aloprada em São Paulo porque eu sou de São Paulo, né? A Tupá não alopra o Acre porque se alguém falou para o Acre também não tem ninguém para defender. Então, a gente tem essas brincadeiras que a gente faz, mas até onde eu sei sempre foi brincadeira. E até eu gostaria de lembrar que, apesar de a gente ter tido essa reclamação, você ouvinte que ouviu isso que ficou meio assim, não era mesmo essa a intenção. Vamos lembrar que também teve muita gente que é do Sul que falou que não tá longe da verdade, né? Ali nos comentários ali, uma galera do Sul que falou que não tá longe da verdade. Beijo Blumenau, né? Então como eu aprendi com a comentarista que a gente vai ler daqui a pouco, o Blumenase, né? Então é bem bagunçado. Que não significa que toda pessoa que mora em Blumenau é um nazista, né? Cara, novamente, contexto, não é mesmo? A gente tá sempre falando isso, assim. A gente fala, quando a gente fala alguma coisa, a gente sempre fala que as pessoas são problemáticas, né? Não é todo pastor que é ladrão, mas tem pastor ladrão, né? Não é todo padre que é pedófilo, mas tem padre que é pedófilo. Então a gente sempre brinca com essas coisas, mas eu espero também, né, que não seja ofensivo. Tomamos um cuidado pra isso, né, pra não ser ofensivo. A gente espera também um pouco de entendimento de contexto. E o que às vezes acontece também, às vezes a gente erra e escorrega, e a gente já cansou de dar esse espaço aqui também. E se errar, a gente olhar pra galera e realmente falar merda, problema nenhum de vir aqui e falar, olha gente, falamos várias merdas, desculpa por essa questão, tem problema nenhum de me retratar, e inclusive aceitar as punições, né, por ter falado coisa errada. Se a gente tá dando aqui a cara tapa, é pra isso, né? Sim, exatamente, né? É uma exposição no final das contas, né? Sim, sim. Mas enfim, outra coisa, Keller, que foi um ouvinte que entrou em contato comigo no Twitter, e eu gostaria de fazer uma pequena retratação, mas eu não sei se você vai concordar comigo, porque eu te avisei sobre isso. Eu pedi pra você vier estudado pra essa leitura de comentários. Mais ou menos, mas tudo bem. Então é o seguinte, em dado momento do podcast, a gente falou sobre o Papa alemão, que estava, na época do nazismo, em voga, né? Ele tava lá acima, né? Ele tava na moda, né? Exato, né, cara? E aí rolou que eu falei, o Papa Nazi e tal, porque tem muito essa história de que ele teria fechado os olhos pro nazismo, né? E um ouvinte entrou em contato com a gente. Pelo que eu entendi, ele deve ser católico, porque afinal de contas eu acredito que quem se incomodaria por esse tipo de comentário é um católico, eu imagino. E ele falou, não, olha só, Andrei, não é bem assim a história sempre tem um outro lado, toma aqui esses links. Ele me mandou sites católicos. Eu falei, tudo bem, mas seguinte, tipo, obviamente sites católicos vão, né, defender um papa, né? Isso faz parte de qualquer outra religião, né? Tem a visão teológica da coisa, esse tipo de coisa. Invariavelmente, sei lá, pode-se criticar um papa há 500 anos atrás, mas raramente um papa de hoje em dia vai ser criticado tão duramente, chamar tipo um papa nazi, o cara não se incomodar, né? E aí, Keller, você continua com essa afirmação? O que você acha? Porque foi muito rápido, realmente, a gente não deu pra explicar. Então, foi. Não era um ponto da pauta, inclusive, né? Era uma curiosidade que a gente passou por cima, assim. A primeira coisa que eu tenho que falar é que tem um erro aí na afirmação, né? Que o Pio XII, ele não era alemão, ele era italiano, de Roma, inclusive, romano. Olha aí, tá. Então... ele era de Roma e tal. Então eu já não sabia, por exemplo, já falei bobagem. Então, só pra falar aqui também que é uma parada que é importante. A outra questão é que é o seguinte, a Igreja Católica, ela faz um esforço muito grande para dar uma coerência entre o que o Papa pensa, né, que é o seu rei, né, e aquilo que a Santa Sé defende. Haja vista recentemente, né, que a gente teve aí o último Papa, que Papa Emérito, caralho, como é que é o nome dele? Que esse sim, o cara chamava de Papa Nazi pra caralho. O Bento XVI. Isso, eu confundi com o Bento XVI. É que o Bento XVI é Papa Nazi, ou seja, a gente tá se retratando aqui, já é o segundo Papa que a gente tá chamando de nazista, né? Mas ele era da juventude hitlerista até 45, né? Então eu posso chamar, tá liberado. Mas tudo bem, em algum momento ele foi nazi, né? Não tem como, até porque acho que ele não tinha outra escolha, a não ser nazi também no período. E tipo assim, a
existe uma cúpula no Vaticano, né, tal, que até tem estudos já historiográficos sobre isso, que um dos caras que representava muito fortemente esse poder era a figura do Bento na época, né? E agora a gente tem o novo que subiu, né, que é o Papa Americano, Pan-Americano, né, como que é? O Papa Americano. Sim. Que a galera fazia piadinha, né? Que o Bergoglio ele é muito mais bacana nesse sentido, né? Porque ele tem uma questão de popular e ele não era alguém que na cara representava essa cúpula. Então, quando o Bergoglio assumiu, né? Quando ele tava logo no começo disso tudo, você via que vira e mexe ele falava uma parada, saiu uma nota do Vaticano retratando aquilo que ele falou. Retratando não, explicando dentro do contexto religioso o que ele quis dizer. Porque o Papa não erra, né? Tem aquela parada da infalibilidade papal. Então existe todo um esforço também para fazer isso. Quando na história aconteceu de você não conseguir bater absolutamente nada que o Papa falou, nada do Papa com a Santa Sé, você não teve como consertar aquilo, você, tipo, não tem como fazer, como lidar com absolutamente nada, você dá pro cara o título, né, de antipapa, né, que você fala que é alguém que tomou o poder ali sem a unção de Deus pra lidar com isso. A igreja... Conveniente, né? É lógico. A igreja não tem um antipapa desde o século XV ou XVI, se eu não me engano, né, que de lá pra cá tá dizendo que a galera meio que soube organizar e tal. E a igreja não vai declarar um antipapa, né, tão cedo. Sim. Então, só pra dizer assim que então a gente tem um problema aí semântico, né, porque, por exemplo, eu tô num cargo que o cara não pode errar, você entende? E o cara, fatidicamente, né, se ele é um ser humano, ele tá predisposto a errar em algum momento. Mas tudo bem, não é disso que a gente tá dizendo. Aí a galera... Mais ou menos, né? Porque segundo a perspectiva teológica, se eu não me engano, o Papa é aquela comunicação direta com linha direta vermelha, né? Então, mas a gente não tava falando nada de uma perspectiva teológica. A gente tava falando então, perspectiva tudo bem. histórica / né, mística da coisa no sentido ocultista da coisa. Não era da perspectiva da Igreja Católica que a gente tava falando. Né? Então é sempre bom lembrar essa parada, assim, porque às vezes a galera fica, mano, mas e aí, não sei o que, né? E tal. Tudo bem, passado isso, tem a segunda coisa, né, que existe um esforço da igreja pós Segunda Guerra, né, de melhorar um pouco a imagem, ou como eles mesmos dizem, de esclarecer a figura do Pio XII. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim que, mas o Pio XII jamais falou sobre nazista e judeu, né, para falar isso. A gente tem que lembrar que, no mínimo, o que ele fez foi se omitir. E eu acho que é isso justamente que eu falo no podcast, né? Eu falo assim, o cara que fechou os olhos pro nazismo. E aí eu errado, então aqui fica a retratação, eu chamei Papa Nazi não necessariamente, né? Então, aí tem uma outra parada, né? Que assim, você tem um esforço muito grande na época do Bento XVI, né? De retratar, reformar a figura do Pio XII também, que já é complexo. A galera que é católica de uma linha mais progressista, assim, sabe que o Bento XVI, ele... Principalmente na época que ele era só do Santo Ofício, que se eu chamar de Santo Ofício o nego vai ficar bravo, mas é o herdeiro do Santo Ofício que ele foi líder. Ele foi tipo, o Bento XVI, antes de ser Papa, ele era o líder da Inquisição moderna, assim. Só que sem o poder que a Inquisição tem, sem fazer aquele monte de bosta, claro. Ele tem uma linha muito conservadora dentro da igreja e tal, então ele tentou consertar alguns erros, né? Umas coisas do Giuseppe Pacelli, se eu não me engano é o nome do cara. Tudo bem. Um dos principais caras que eles evocam pra justificar é um maluco que eles dizem que ele falou assim que na verdade o Papa ele não era a favor do nazismo, mas quem fala que ele virou a favor do nazismo é por causa dos comunistas, que os comunistas se juntaram pra fazer esse marxismo cultural e mentir sobre a natureza do Papa. Ué. Só que, então, mais uma vez é mega conveniente, né? Tudo bem. E o cara que eles baseiam, a maioria da galera baseia no mesmo cara sobre isso, que é um maluco chamado Pacepa, que ele era o general romeno, ele era um general da União Soviética, e ele desertou para os Estados Unidos. E esse cara ganha vida fazendo livros, né, contando como que era sujo o regime soviético, você entende? Sim. Tudo que a gente sabe de sujo sobre o regime soviético, uma grande parte vem do Pacepa, que é esse cara. E esse mano trabalhou pra CIA, você entendeu? E tem uma carta da CIA muito bacana que fala que ele fez uma contribuição importante e única pros Estados Unidos da América. Então, tipo assim, eu tô confiando num cara
que trabalha pra uma empresa que é obviamente uma detratora do outro lado. Dá pra entender. Então, é a mesma coisa que, sei lá, eu vou ver se o tal partido é bacana, de extrema direita é bacana, ou não. Aí eu vou lá e eu leio alguma coisa de extrema esquerda falando sobre ele. Ou vice-versa. Não, obviamente que vai falar mal, entende? Então é bem complicado isso, essa questão que a gente tá levantando. Agora, você pode falar o que for. Ah, não, mas ele não fechou, por exemplo, tem uma história do Pio XII que fala que ele manteve uma família de judeus ou famílias de judeus em Roma, protegido do Führer. Legal, cara, ele fez isso por uma família de judeus, mas ele na posição de papa, quantas famílias de judeus ele não podia salvar, você entende? Se ele tivesse aberto a boca mesmo pra falar, porra, o cara é dono de um país, você entende? Então ele podia fazer muito mais. Você dizer que ele fez algo não inocenta o cara. E um fato que é irrefutável sobre esse fechar o olho é que o Pio XII foi o cara que arquitetou um pacto entre a Santa Sé e a Alemanha nazista, assinado em 1933. Antes dele ser o Papa, ele era um diplomata do Vaticano. E ele tinha muita vontade de ser Papa. Muita vontade de ser Papa nessa época, se você pesquisar a história. E o Adolf Hitler já estava erguendo o regime totalitário dele, era 33. O Pacelli assume em 39, entende? E manteve isso. E olha só, um outro detalhe, né? Pra dar autoridade papal, que aí o Hitler ia reconhecer a autoridade papal do Pacelli, tem a foto clássica dos dois próximos, né? Teve uma troca aí, que a Santa Sé, a Igreja Católica, ela aceitou que a Alemanha finalizasse o partido do Centro Católico, que era um partido que tinha na Alemanha, né, porque que o nazismo começou a fechar todos os partidos. Então, pera lá, o cara não aprova o Hitler, mas ele fecha um partido que podia disputar a eleição, que mantinha o regime democrático, abre aspas gigantes, dentro de uma Alemanha. Então, cara, o mínimo que você pode falar é que mesmo que ele não fosse simpatizante, né, naquele momento, você pode falar que ele condenava o racismo e não sei o quê, ele fechou os olhos pro nazismo. Muitas vezes por medo do comunismo, que também pode ser colocado. Sim, é isso que, por exemplo, muita gente... Acho que a gente chegou até a citar, né? De que muita gente... não foi só a Igreja Católica, né? Muita gente, muitos países fecharam os olhos justamente... Por causa disso. Exatamente. A Alemanha era um tampão, né? Ali pra Rússia. E pra fechar isso... Ah, tal, mas ele não era a favor do nazismo. Ok, mas a igreja apoiou pra caralho Franco na Espanha e Mussolini na Itália. Então, tipo, só com o nazismo que não fechou, mas os outros dois que fechavam com o nazismo... Então, tipo assim, o mínimo que você pode falar é que ele fechou os olhos pro nazismo e ele não fez... Ah, mas ele quis salvar, mas ele não fez tudo o que podia. Ele não quis, não fez, não foi. É que muito dos argumentos usados é do tipo... Que foi inclusive pedido pra ele, que ele não fez nada porque se ele abertamente fizesse coisas, o Hitler ia intensificar a perseguição, né? Como se uma afronta, né? Tem a ideia de que se ele tomasse uma postura mais radical, né? Inclusive tem um rabino que defende isso, se eu não me engano. Se ele tomasse uma postura mais radical, os nazistas iam perseguir o clero, né? E aí tem gente que fala assim, ele ia perseguir o clero e tinha muitos judeus escondidos em conventos na Itália, por exemplo. Né? Eu acho legal isso, porque fala assim, mas os nazistas vão perseguir o clero na Alemanha. E aí não tinha como proteger os judeus na Itália. Aí eu fico meio, tem um país aí de diferença. Mas beleza, mas tudo bem, eu entendi o raciocínio, né? Que a galera levanta. Então, tipo... Tamo no impasse, entende? Aí a gente fica no impasse, mantém aí as tuas paradas, você tá falando e tal. Mas eu seguro a tese de que ele fechou os olhos, ele não fez tudo que podia ser feito. É controverso, né? É controverso. Tem o historiador que defende que sim, tem... Assim, a gente tá falando a gente tá falando do período da Segunda Guerra, tem várias histórias, né? É aquilo que a gente falou, inclusive, do caso, acho que não sei, não lembro se era do Himmler, que a gente falou, que se tivesse dado certo o plano do Mano Voador lá de ir pra Inglaterra e ter fechado um pacto, ele ia ser um herói, e Hitler sabia. Se o plano desse errado, ele ia ser um traidor, e Hitler não sabia. Sim. Então, é assim que se funcionam as coisas no período, né? Depois que a história passa, é fácil, né? Tipo, tentar corrigir, né? A gente tá olhando de trás pra frente. E isso eu gostaria de falar que esse tipo de coisa não é tipo, a gente tá sendo anacrônico. É que, tipo, defender nazismo na época já era meio que errado, né, gente? Vamos combinar também, né? Em 40 você já tava olhando já o bagulho e fazendo, eita caralho, cuzão, né? Em 40 o bagulho já tava pegando. Sim. Em 43, em 44 e não falar nada até 45, é suspeito. Não, pós 45 não tem
É que tem aqueles babacas negacionistas do Holocausto, que a gente nem entrou no mérito, mas enfim, vamos... Não, nem merece espaço, né? Bem, como a gente já gastou bastante tempo, vou ler aqui 2 comentários só, então. Primeiro é da Josana Silva, e ela fala o seguinte: olha, vim para dar um depoimento sobre ser aqui do Rio Grande do Sul. Espero que entendam que não é uma generalização. Hoje moro em Porto Alegre, inclusive cidade muito bacana, me atendeu super bem. Pretendo visitar. Os ouvintes lá são demais, vou mandar abraço aqui pro Andreoli, pra Pami, pra Vanessa, pro Maurício, pra Débora, pra todo mundo lá que foi no Freakout. Débora é maravilhosa, muito legal ela. Sim, que são pessoas maravilhosas, então assim, não tem o que reclamar de Porto Alegre. Mas ela continua aqui. Mas morei em uma cidade muito pequena de interior, e sim, temos uma terra fértil para pensamentos separatistas. Infelizmente, uma parte de nós não se vê como brasileiro. Existe, antes do orgulho de ser gaúcho, uma cultura vinda principalmente de países vizinhos, como Uruguai e Argentina. Um orgulho de ser alemão ou italiano. Mas quando tu vai perguntar se a pessoa nasceu na Alemanha, ela fica confusa. Pois quem nasceu fora foram os avós, bisavós. E o mais louco disso tudo, e sabe qual é? Boa parte dessas pessoas são anti-imigrantes. Eu escuto o tempo inteiro minha própria família dizendo que imigrantes trazem doenças e tomam nossos trabalhos. Jesus. Magnífico, né? Isso dói muito. É algo que não faz sentido algum e que está muito distante de acabar. Foi mal pelo desabafo, mas sei que vocês serão capazes de entender. Ao contrário de alguns seres não pensantes que eu vejo ao meu redor, vocês têm um podcast maravilhoso. Eu acho muito engraçado, tipo, como essas pessoas às vezes querem justificar umas paradas. Tipo, por exemplo, obviamente, quando você tem alguém invadindo seu território, você abre um processo civil, não é um processo criminal, porque, obviamente, o país tem uma soberania. Se qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, Xadrez Verbal tem 40 horas de podcast por semana explicando esse tipo de coisa pra você. Porra. Mas é interessante porque, realmente, precisa ter um controle de quem tá entrando. Justamente, existe, por exemplo, o controle de doença. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem mosquitos que transmitem doenças que outros países não têm. Então, é necessário que os outros países tenham um controle e falar, você é vacinado, você não é? Isso é uma coisa. Você falar aí, imigrantes não devem vir porque eles trazem doenças, você é só um xenófobo babaca, né? Uma coisa, outra coisa bem diferente, né? E roubam nossos empregos, então, tipo assim, um descendente de alemão falar isso é o tipo de coisa que, assim, não há nem o que se começar a comentar, não tem esse tipo de coisa. Você tá com alguém que tá minimamente confuso sobre sua própria história e origem pra colocar. Eu quero só acrescentar uma coisinha assim, a Joss, chamar de Joss. O que a Joss tá falando, que ela se sente meio incomodada com isso, é outra parada muito comum com descendentes tanto de judeus quanto de nazistas. Tem uma parada, acho que o Projeto Humanos, aqui, o primeirão lá, né, sobre a sobrevivente do Holocausto lá, que fala uma parada dessa, que muitos dos problemas psicológicos que foram tratados não foram nos soldados alemães ou nos judeus que estavam nos campos de concentração. Foram na segunda leva, nos filhos dos soldados alemães e nos filhos judeus em campos de concentração. Foi essa galera que sentiu o impacto do julgamento histórico, entende? Uhum. Então, os primeiros estavam lá, eles não entenderam direito o que estava acontecendo. A segunda e terceira geração é que sentiu o impacto do julgamento histórico mais pesadamente. Então é por isso, talvez, esse incômodo maior. E é uma parada que, tipo, tem gente que tem que parar em psicólogo mesmo pra tratar isso, porque ou não consegue perdoar o pai, ou não consegue entender por que a mãe e o pai foi tão passivo diante daquilo que estava acontecendo. Entende? É uma parada muito louca. Fica aí a dica do Projeto Humanos pra dar uma ouvida, né? Sim, primeira temporada do Projeto Humanos, né? Filhas da Guerra. Fica a recomendação pra vocês. Lili Schaffer é o nome da senhora, né? Que foi pra Auschwitz, se eu não me engano. Sim, exatamente. É uma história incrível e aterrorizante. Mas enfim, vamos lá. Só pra finalizar aqui, a Silvia Tami, ela fala o seguinte: tem uma história que não entra na pauta ocultismo, mas que mostra bem a maluquice da cúpula nazista e que é contada pelo historiador Simon Schama, acho que é assim, em Paisagem e Memória. Já durante a guerra, eles deslocaram uma divisão inteira do exército pela Polônia porque o Hitler cismou que o original de Germânia, do Tito Livio, o primeiro relato histórico sobre o povo alemão, estava por lá. Recursos humanos e dinheiro foram gastos por essa doideira. Então, cara, realmente, cara, e ela continua aqui rapidamente um finalzinho aqui divertido. Contestando Marcos Keller, na verdade, Hitler passou o final da vida com a mulher do Goebbels em Foz do Iguaçu.
Ela deixa o link da Gazeta do Povo e manda um boa diversão. E, cara, depois que vocês mandaram essas teorias malucas, Hitler no Ceará, Hitler não sei aonde... Dá um programa próprio, né? Porra, cara, e tipo, é um must que eu descobri, né? Existem várias teorias, né? Hitler tava no Brasil inteiro, né? Se pá, ele tinha clones pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou fazia bilocação. Exatamente. Bem, mas estamos sem tempo, então muito obrigado, Marcos Keller, por estar aqui para nos engrandecer. Lembrando a todos que o campo de comentários está aberto a qualquer um que não seja um tremendo imbecil. Se você quer levantar discussões que não foram abertas no podcast, o problema é seu. Às vezes, dependendo do tipo de tema, a gente se incomoda. O comentário fica lá moscando e foda-se, né? Só que nesse comentário a gente entende que é um tipo de pequeneza, de mediocridade que não vale a pena ser aberta, né? Sim, se você não é um jovem dinâmico que curte o mundo freak, suma daqui, acho muito legal, cara. Jovem dinâmico é excelente, né, cara? Jovem dinâmico como ofensa, né, da galera, muito bom. Ah, Jesus. Enfim, é isso, galera. Muito obrigado e é aquilo. Não olhem para trás. Beijos de luz para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje... Agora eu tô com a música. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eita, calma aí. Léo, fala de novo. Léo, o palhaço pegou. Não é muito diferente, não. Estão vendo? Agora foi. A gente fica zoando os palhaços, eles pegaram. Vai tarde. Deixa eu pedir um negócio pra vocês rapidinho. Claro. Fica todo mundo em silêncio e vê se você consegue ouvir isso daqui. Vai. Caralho? Caralho, que porra é essa? O que essas pessoas estão brigando? Tem uma família inteira aqui fora brigando. Tem umas 4 pessoas tretando, elas estão jogando copo uma na outra, estão batendo na parede e tal. Uma beleza aqui fora. Que da hora. Da hora pra vocês que não estão aqui, né? Aí você faz o seguinte, você abre a janela e tu grita... This is Brazil! E aí você fecha e deixa eles... E foda que os caras estão berrando e não estão berrando em inglês, cara. Estão berrando em qualquer outra língua, que não é inglês, nem espanhol, nem português, que são as 3 línguas que eu sei reconhecer. Pô, aí você não consegue nem saber de qual é da treta, não dá nem pra fazer a fofoca direito. Eles estão gritando em cópita. Em cópita, nossa. São letrados, é uma briga acadêmica. Se alguém tá gritando em cópita, é uma briga acadêmica. Pode continuar. Roubaram o artigo. Provavelmente a gente vai saber quem é, porque tem poucas pessoas que sabem gritar em cópita, eu acho. No... É o João, você e o Padre Quevedo, né? Acabou. Pararam já de guerra. A gente já pode a briga, né? A gente tá bilocando pro lado da casa do Lucas pra... Inclusive, deve ser os 3 brigando, é verdade. Não, é que se eles continuassem, eu ia colocar vocês no alto-falante da TV aqui, que é altão, e eu ia falar pra nós começar a berrar também. Na hora. Claro, funciona. Assustar os caras. Léo, você tá... Não, Léo. Tá rolando. O Léo foi pego pelos palhaços e nunca mais voltou, velho. Não. Roubaram vários órgãos seus, hein, cara? Não tem como. Incluindo as cordas vocais. Reiniciei o modem, cara, porque não tá rolando, não. Tá horrível. Tá. 3.6, geral, o homem do saco. Cara, quando eu era pequeno eu achava que o saco que carregava nas costas era o saco mesmo, sabe? Caralho, mas aí é doença tua também, né? Aí é o problema mental meu, né? Eu falei, caralho, esse maluco é foda. Eu achava que ele carregava as bolas nas costas. Caralho. Quebramos a tupá, né? Nem os piores monstros de Lovecraft preparam você pra essa imagem. O cara com as bolas nas costas. Pra mim, bola nas costas é outra coisa, é o tempo outra coisa. É o camelo, né? E ficava falando, caralho, mano, o sacão da porra que esse cara deve ter, tipo... Cara, então até imagina, cara, pega assim no saco e joga pra trás, assim, nas costas, assim. Faz aquela cara de velho tarado, né?
Sacão gostoso. Aí joga pra trás. Com a voz do cachorro louco, né? Sacão aqui, ó. Vem, criança, vem com sacão. Deus do céu! O Luigi tem o meme do Mija Pintão, a gente vai ter o... Tentar criar o sacão. A gata, velho, minhas gatas ficaram me olhando agora com uma cara de tipo, mano, você tá doido? Por que você está rindo, né? A bicha me arranhou agora de pouco, de graça, assim. Arranha ela também. É olho por olho. Eu coloquei ela no meu colo, que dela quer. Vamos ver se o... bicho, puxa aí o Joelma, então. Achei que você ia falar que pra puxar uma música. Eu também já tava esperando. Achei que você falava pra puxar o saco, cara. Puxa aí o Vai lá, saco. Tupá, puxa uma música aí. Puxa uma música, puxa o Joelma. O Joelma um funk. Funk da Joelma. Que mancada. Calypso! Joga o cabelo, né? Tupá faz isso. É mó legal bater cabelo, mas aí dói o pescoço depois. Tem que aprender a fazer direitinho. Eu tinha um amigo meu que ele é cabeludo. O cara tem 27 anos e é metaleiro, né? Aí ele acabou de falar a mesma coisa pra mim hoje. Tá vendo? É uma verdade. Cara, você vai num show de death metal, tipo, é muito bom, é muito catártico poder, tipo, bater cabelo e pular e roda punk, etc. Mas depois... Filha da puta foi ver o Patch sem eu, cara. Olha que mancada. Vaias. Mas vamos lá, puxa. Bom. Tá bom? Não, bosta. Tá bom sim, tá ótimo. Tá ótimo, continua. Nossa. Tá com delay Não tá não, cara. Tá de boa, pode continuar. gigantesco. Quer bolacha? Não. Obrigado. Esse foi o Léo, né? Esse foi o Léo. Quero a rocha. Bolacha, quero. Comida, queremos. Os caras no chat tá reclamando que o papo foi longo demais. A gente corta depois. Para os seus custos, vocês pagam essa porra? Vocês pagam essa porra? Pagam, na verdade eles pagam. Então tá certo, desculpa. Pior que eles pagam. Tá legal, porra. Foi tão bom o papo acadêmico, gente. Porra, isso aí, onde que vocês iam ter essa discussão? No Nerdcast? Não ia ter. Não só reclamando aqui, não só reclamando. E tá falando mal de mito e lenda urbana e chama Galahad, ó, meu amigo. Tá aí do lado. Temos um problema. Você quer isso, né, editor? Abraço, Galahad. Vamos lá. mundofreak.com.br